3, Ok. 2, 1, go! Olá, boa tarde. Estou bem formal. Olá, boa tarde. Não é boa tarde, espera. Não é boa tarde. Eu nunca disse olá, boa tarde. Pronto. Só pode ser olá. Olá, pessoas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Encontros Trus. Como sempre, várias mulheres e alguns homens, quando chamados a isso, juntam-se nessa sala para entre nós trocarmos uma série de impressões sobre a forma como cada uma de nós, de forma individual, entende os temas que no final do dia afetam-nos a todos nós, a todas nós. Nós temos este estúdio montado de uma forma incrivelmente confortável pela Kinda Home e toda esta produção foi powered by Tigra, a quem agradecemos imenso a 6ª temporada do Encontros. A produção disto é feita pela Obra Primata e nesta beleza de todas essas mulheres tem a mão da Elma Tiago. Obrigada, parte por ter patrocinadores, não é? Parte patrocinadores, terminou. Bom, hoje nós estamos juntas para um tema que é, acredito, daqueles que mexe assim no fundo do nosso âmago. Aquele tema que é mesmo, podemos fazer 2, 3, 4, 5 edições, fica sempre muito por dizer, fica sempre tanto por expor, fica sempre tanto por partilhar. O episódio de hoje é 1000 mulheres, 1000 maternidades. Porquê? Não existe, acreditamos nós, uma única e correta forma de exercer a maternidade. Nós não sentimos todas o mesmo, não sentimos na mesma altura, não encaramos os desafios da mesma maneira e, portanto, é nesta diferença que podemos nos identificar mais com uma ou com outra das pessoas que estão aqui e, no final do dia, é muito, para mim, pelo menos, encorajador perceber que eu não estou sozinha numa jornada, não estou sozinha com as minhas dúvidas, não estou sozinha na procura de caminhos entre o certo e o errado. Há uma coisa chamada o tal de instinto materno que vamos depois perceber se existe ou não. Primeiro de tudo, apresentar as minhas convidadas de hoje. A Wanda nunca apresentava. Vocês até já sabem. Também não tem que apresentar a Wanda, né? Vocês já sabem, né? Eu sou a Wanda Tilmonte da Costa. Isso, a minha co-host. E vou passar a apresentar as minhas convidadas. Primeiro aqui no nosso sofá, Carla, menina de Angola. Por favor, Carla, diz umas palavras. Idade, coisas assim. Olha o microfone. Pôs o microfone, olha a pessoa, parece nunca foi. Então, eu sou a Carla, menina de Angola, como o pessoal conhece-me. Tenho 45 anos, quase 46. Não estou a perceber. Pediu-me, Estás a ir mesmo? Vamos avançar. Vamos avançar. Slow motion, mas estamos. É verdade. Sou mãe de uma menina de 5 anos. Nunca imaginei ser mãe de alguém e hoje sou mãe de alguém de uma forma bem desprendida, algo que eu não imaginava. Então, bora falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Aqui, ao meu lado direito, temos a Micaela Monteiro, mais conhecida por Mico Tito, a quem todas acompanhamos via Instagram. Não mais conhecida por Mico Tito? Mico Tito é a minha página privada, a página pública é Não, mesmo é Maternity Mico Mico. Maternidade. É Maternity Mico, então, mas não tem problema, mas não me sigam na minha página pessoal, porque eu não vou aceitar Não, mas anyway. na privada afinal. Tem uma página privada? Tu tens uma página privada? Não. A Mico Tito é privada. Não. Não existe. Não existe, está negada a Mico Tito. Quer dizer que Pronto, sigam na mas sigam na maternidade. maternidade. Boa, Micaela, bora. Maternity Mico, que é a minha página sobre maternidade, que entretanto a página começou com a ideia de pôr só procurar as informações de maternidade, hoje já passou assim muitas outras coisas. Eu tenho 34 anos, já que estamos a revelar a idade. Vou fazer 35, sou mãe de uma menina de 2 anos e qualquer coisa. E é isto, trabalho com marketing, faço muitas coisas. Bem-vinda, Micaela. É uma honra, tu me ensina a vida, já disse, né? Me ensina a vida. Adoro. E aqui do meu lado esquerdo nós temos a Filomena Felizardo. Já não vou identificar páginas pessoais, mas é a nossa neta Cris, que vocês conhecem. Uma mamã que tem feito uma jornada apaixonante, pelo menos eu assim considero, no Instagram. Meninha, apresenta-te. Olá, eu sou a Filomena, 34 anos também, mãe do Mas me dizer aqui, idades. Rafael, Bem miúdas, um menino essas de 1 miúdas. ano e 1 mês e pronto, empreendedora, gestora. Isso. Eu chamo Marinela Mendes, por acaso também nunca digo na apresentação. Eu chamo Marinela Mendes, tenho quase 40 anos
e tenho um filho de 7 anos e qualquer coisa, como diria a Micaela. Tenho um filho rapaz. E é isso, Wanda, tens que dizer também a tua parte. Ai, pelo amor de Deus, tu obrigas as pessoas a dizer a idade. Eu não vou dizer a idade, já tenho uma certa idade, depois dos 40. Depois dos 40 as senhoras não dizem a idade, apesar de não parecer esta tez maravilhosa. Mas tu é que dizes que não parece? Eu confirmo, desculpa. Preciso. Desculpa, uma Parece Wanda mais Meu Deus, que dessas. horror. Isto, quer dizer, pronto, vamos voltar à vida real. E tenho 3 filhos, meu Deus. Né? Também tenho idade para isso. Tenho 3 filhos, uma menina já agora 13 anos, que já começa a estar naquela fase mais teen, mais desafiadora. E depois os mais novinhos, bem seguidinhos, um que é a Dana de 8 anos e o Coen de 6 anos, que estão ainda naquela fase bem mais pequenina, ou seja, dá para gerir, mas já dão aquele trabalhinho, tá? Muito bem, portanto, temos aqui mães de crianças mais novinhas, mães de crianças já mais adolescentes e no final de tudo também somos filhas, também fomos ou estivemos numa posição que eu acredito que hoje já conseguimos avaliar e é sobre isto tudo, sobre os choques geracionais, sobre aquilo que é a nossa percepção do que estamos aqui a fazer no mundo como mães, que viemos discutir. É muito importante dizer que não temos a ambição de representar todas as mulheres angolanas, de Cabinda ao Cunene, todas as idades, estratos sociais e etnias. Infelizmente, cada uma de nós, acredito eu, só se representa a si própria. Poderíamos ter um auditório maior, mas para já vamos ouvir e conversar entre 5 mulheres sobre o que é que são os desafios, as alegrias, as paixões, os sustos da maternidade. Eu começava por perguntar a cada uma de vocês se a maternidade foi uma coisa que aspiravam, ou seja, como foi o exercício, né? O vir da maternidade para a vossa vida? Como é que foi a descoberta, né? Aquela primeira fase? Estavam na altura, não estavam na altura, estavam a fugir, estavam à procura? Porque acho que isso muda também a forma como nós, no final do dia, encaramos tudo. Quem quer começar? Eu vou começar porque eu acho que esta pergunta é espetacular e eu acho que esta pergunta define muito aquilo que é a maternidade em si. Portanto, a partir do momento em que existe uma escolha de nós sermos mães, a forma como nós o somos muda radicalmente. Uma coisa é de nós sermos vítimas da maternidade, né? Não escolhemos, não tínhamos meios financeiros, o que for, e fomos quase que obrigadas a ter filhos. E outra coisa é nós escolhermos sermos mães, né? Uma coisa é ter filhos, outra coisa é ser mãe. Polêmico isso, não é? Olá, gente. Já começamos. Isso foi tudo. Vai começar, agora eu sou a Micaela, normalmente eu digo as verdades difíceis de engolir. É para isso que eu estou aqui. Uma coisa é ter E eu acho que é muito diferente. Eu imaginei, a minha mãe dizia, o sonho da Micaela é chegar a casa, o marido chegar a casa e encontrar assim filhos em escadinhas. E isto realmente era isto que eu aspirava, era quase que não fazer nada, né? Para além de ter filhos, aquela coisa bem do século passado, de ter os filhos todos em escadinha e tudo mais. Só que eu depois fui educada por uma mulher muito independente, em que o filho, quando vem, tem que ser uma escolha, não é uma fatalidade. E, portanto, quando tive a Maísa, foi uma escolha ter a Maísa e uma das coisas que mais influenciou eu ter a Maísa foi a idade da minha mãe. Tu tiveste quando ela também teve? Foi isso? Não, quando eu acho que a relação com os avós é das coisas mais importantes na vida, pelo menos para mim, a minha relação com a minha avó. Minha mãe sabe. Primeiro está a minha avó, depois está a minha mãe. Sério? Sério, a minha mãe vem ali, estão muito perto, mas a minha avó é assim, o amor da minha vida toda. E eu, quando eu vi que estava quase a chegar àquela altura em que ela não ia aproveitar tanto, ali o time frame delas aproveitarem uma à outra estava a ficar apertado. E então eu disse, ok, não. É agora, porque senão nenhuma vai ter esta experiência, quer dizer, nenhuma das duas vai viver esta experiência da forma que eu a vivi, que vai ser a delas, né? Não vai ser a minha, mas de uma forma tão presente e tão inteira. Né? Portanto, tomaste essa escolha para que pudesses ter Para que a tua filha, elas pudessem ter. Que a minha mãe pudesse ter uma relação com uma neta. Muito bem. E tem dado certo. Tem dado certo, elas vão-se bem. Obrigada, Micaela. E tu, Carla, como é que tu recebeste
Ou como é que foi para ti este momento de vou ser mãe? Foi uma coisa bem estranha. Eu nunca tive a intenção de ser mãe de ninguém. Nunca achei piada a crianças, nunca... Eu sempre achei estranho aquelas mulheres que bebiam bebê, e eu ficava tipo... Hello. E começava a achar piada das crianças quando começavam a falar e tinham personalidade própria, no qual podias ter algum tipo de interação. Aí eu achava piada, porque eram pessoas pequenas e eu tinha curiosidade. Agora bebê, porque uau, vou ser mãe. Nada. Só que pronto, estava aos meus 39 anos, um dia de repente deu-me um sono à tarde, assim um sono estúpido, desmaiei, dei um sono daquele desmaiar, eu disse, o que é isso? Depois, uns dias depois, o peito começou a ficar sensível, eu disse, isso não é período, assim mesmo, 5 semanas. E depois disse, bom, desconfio que aqui passa outra coisa. E o mais engraçado é que eu não tinha vontade de ter filhos, eu tomei todas as precauções da minha vida. Então, depois fui, uma vez estava assim, eu disse, bom, eu acho que estou grávida. E fui para a estação de trens em Haia, e até com um amigo em Utrecht. Estava lá, e depois o trem não chegava, eu disse, fui para como é que chama, a farmácia, e cheguei, qual é o teste mais barato? Aqui ninguém vai pagar 25 euros assim mesmo para fazer xixi num pau. Assim, foi assim que eu entrei. Ninguém vai pagar 25 euros para fazer xixi num pau. O mais barato, tipo, não vai dar mesmo usado, vai, whatever. Ok. Fiz xixi, aquilo tocou no pau, pum! Eu disse, ok, pronto. Tocou no pau, tocou no pau, xixi. Literalmente. Ai, meu Deus. Como a vida muda, como aquilo quando a Não, aquilo é um outro mundo. Não, mas eu ainda Aquilo é muito mau. É bom. Eu não senti. Eu não Diz, senti Carlinha, nada. diz. Mas ainda, eu não senti nada. Eu vi, aquilo foi tipo, o céu é azul, estás grávida. Ok. Foi uma constatação uma apenas. Constatação, não tinha emoção nenhuma. Liguei para a minha mãe, mandei-lhe e disse, olha, estou grávida. Vou querer que estejas lá. Assim, mas bem business-like. E depois liguei para o pai, o produtor da cria. E depois não senti nada. Até a 8ª semana. Eu, tipo, ok, mas o que é que sentes? Eu a perguntar a mim mesma, mas o quê? Tens emoção? Estás contente? Não, mas tipo, não houve ali momento de dúvida. Ok. Depois comecei a sangrar. No momento que eu percebi que de facto queria isto. Quando tiveste uma ameaça qualquer. Eu comecei a sangrar, disse ok. Fui de bicicleta para o hospital em Den Haag e lembro-me de estar ali deitada, põe aquela coisa relaxa fantástica, né? Para ver o que é que se passa lá dentro. E eu lembro-me, não está a olhar para o screen e afinal também não estava a respirar. Porque eu estava à espera de me dizerem, esteve aqui algo, mas já não está. Só quando disse, não, olha, está aqui o batimento cardíaco, dá para ver ali uma coisinha, aqui uma pontinha. E eu aí dei conta que não estava a respirar. Tu não estavas a respirar? Assim. a peneira. Meu Deus. E quando eu disse, eu Uau. disse, ok, pelos vistos, essa Eu criatura é quero muito bem-vinda. isso. Ali eu Ou subi seja, o teu barulho. próprio comportamento meio que inconsciente é que te disse que estavas pronta para este momento. Vou soltar a banda por primeiras convidadas. Claro, não. Filomena, eu tenho. como foi este Ok. momento? Conta-nos tudo. No meu caso, eu sempre soube que queria e que eventualmente faria. Isso é uma coisa que estava aí. Só que eu sabia também que não seria nos meus 20. Eu tinha isso muito claro dentro de mim, que não vai ser nos meus 20, a partir dos 30 é uma coisa que eu vou fazer. E foi assim, quando chegou aos 30, eu comecei a andar atrás disso, né? Chegou uma altura que eu falei com o meu parceiro, né? É tipo, olha, já estou nessa idade, é uma coisa que eu quero muito, não vou mais me proteger, porque isso para mim é para já, é para ser agora, é para já. Então, foi algo bem planeado mesmo. Muito eu sabia mesmo que queria a partir já daquela idade. E quando veio, portanto, só foi o que tu já Exatamente. querias. Muito bem. Wanda, queres falar um bocadinho E sobre não isso? deu susto, não sentiste pânico? Foi uma alegria, porque nós... Depois, o que acontece? Nós chegamos... isso foi ano passado, se não 2 anos, já não lembro. E há 2 anos, o bebê já tem íamos um. fazer tudo como manda a lei, como as mães gostam, né? Pedido, casar e depois bebê. Só que depois veio a pandemia e as coisas começaram nós começamos a cancelar um monte de coisas e para nós foi tipo, ok, vamos cancelar as coisas que nós não conseguimos controlar, mas o bebê, que é uma coisa que nós já falamos e queremos, Exato. vamos fazer já. Ok. Então aquilo ficou, é hoje, vamos já tentar fazer. Abandonaram o sonho daquele circuito Que não era perfeito, tanto, de fazer exato, não sei o que não quê. era tanto o meu, era mais uma coisa que eu sei que é importante para a minha mãe, é uma coisa que eu queria muito, mas chegou uma altura que para mim, era o Mais bebê, importante era mais o bebê. importante do que o casamento. Foi por isso que eu disse, olha, para mim, eu estou pronta, se for para acontecer, é já, Uau. não preciso esperar. Então, e foi isso, foi tipo, amanhã temos que tentar porque
pode ser um, Pode do tentar mesmo, né? Exatamente, tentar mesmo, vamos começar mesmo a fazer isso, porque também Isso na que é pandemia não havia programar. muito mais a fazer. A não ser fazer bebês. A nossa pandemia não teria acontecido na fase em que faltava luz, não? Nem fales nisso. Bom, partilhando aqui com as nossas convidadas, porque também temos nós que nos expor e abrir, eu vou muito em linha com aquilo que a Carla disse. Eu não tinha muito a certeza que isso iria ou não acontecer na minha vida. Eu sabia que não tinha coragem de fazer uma existência sem usar o útero. E digo muito, eu sabia que eu não teria coragem de chegar aos 80 anos e não ter feito. Mas quando era sempre, por favor, o mais tarde possível, porque eu tinha a consciência da forma como aquilo alteraria o centro da minha vida, que sou eu. Porque eu tenho, o meu grande tema é a forma como o coração bate fora do peito, a forma como eu não tenho controle, todo o controle que eu gostaria. O Patrício, uma pessoa com quem eu trabalho muito, um fotógrafo, diz que eu sou control freak. E eu discordo, mas tenho que concordar que sim. E que o pior, o nível de angústia que eu tenho por alguma coisa acontecer ao meu filho, eu sei que não é normal. O nível de ansiedade, a pilha que eu fico por causa dele, eu nunca fiquei. Então, eu não gosto é da forma como a maternidade me descontrola. E eu sabia, eu meio que sabia que a partir daí a minha vida passaria a estar fora de mim. Ou seja, eu já não posso tomar as decisões que à toa, eu não posso mais pular de uma ponta, eu não posso mais fazer isso, porque eu tenho pavor que ele... Não, então. A Carla salta mesmo. Então, meu sonho era... Eu tenho a minha mãe é a Marinela. Então, minha mãe é assim. Minha mãe, ela tem medo da bomba que vai explodir na Indonésia, então não posso ir para a Indonésia. Ela tem medo que Madagascar afunde no dia em que eu estiver lá, então também não pode ir para Madagascar. Quer dizer, pronto, isto é... Eu fui viver para o Rio. Todas as notícias Todas das pessoas balas perdidas. Não existem pessoas no Rio porque estão todas mortas, porque toda a gente os matou. Então não posso ir, então vai comigo. Então eu tenho esta em casa, né? Pronto, então nunca saltei de paraquedas por causa da Marinela. E então pensei cá para mim, este ano eu vou saltar de paraquedas. Não vais, sabes porquê? Porque a Maísa já nasceu, eu não saltei de paraquedas e também já não vou saltar de paraquedas. Isso. Mas atenção, eu não sou aquela pessoa que acredita que o filho fica aqui na minha asa e também já vamos falar sobre isso, porque há mães que são assim e eu acho também que vamos falar sobre isso, a forma como os excessos do que nós não queríamos que nos acontecesse, às vezes nós cedemos-nos também para a pessoa que vem depois. Não é tanto o controlar. Não sou essa mãe, pelo contrário, fica na casa da Wanda, nem ligo, não sei se comeram o quê. Não sou essa pessoa. Também, né? Mas a verdade é que eu tenho a forma como eu sinto, eu não seria de sentir duas vezes. Tanto é que eu sabia que eu teria um filho. Eu não posso reviver isto. Eu não posso viver assim. Eu não posso viver dessa... Eu não tenho condições emocionais. Depois, eu acho que também tem a ver um pouco, não sei se vamos chamar perfeccionismo, o tanto medo de errar. Porque o que é o perfeccionismo? É medo de errar. Eu tenho tanto medo de errar. Eu acho que um filho não cresce com a planta. Ele depende da nossa educação, ele depende dos exemplos que vê. Eu tenho tanta responsabilidade que, na realidade, isto afeta-me com o medo de que eu não esteja a fazer a coisa certa. Pronto, eu estou aqui. A insegurança que eu tenho, talvez não é que eu sempre disse, eu ou não vou ter, porque eu gosto muito de andar, gostaria, se fosse rica, andar pelo mundo, namorar bastante, ter uma vida muito mais... Porque há pessoas que vivem uma vida sem filhos. Só que eu acho que nós, como africanos, também, o child free é um bocado... É revu. Antinatu, É muito revu. bruto, não ter filhos. Introduzir esse tipo de conversa. Yeah, Mamãe, eu sou assumir que child não vou free, ter. sempre um bocado bruto. Eu achava que era demais. Então, aqui, entre o não ter e o óbvio que eu vou ter que dar um uso a este e outro, era o tal com um filho, que é aquilo que eu tive, que quando veio, eu soube que era agora, tinha idade, não tinha mais como esperar, mas os primeiros momentos da gravidez foram de muita solidão, apreensão, meio que depressão, não por não querer, mas por este medo que consome a alegria. Um bocado luto, né? De uma fase. Eu estou a ter muita dificuldade em sair do meu papel de coach parental e entrar só no de mãe. Porque é difícil para mim estar aqui quase que sem analisar... Cada mãe que está aqui a falar. Não é analisar, as palavras que são usadas e que dizem muito da forma como, não da nossa maternidade, mas de nós mesmos. Né? Isso. Claro.
eu estava a te ouvir a dizer o perfeccionismo é o medo de errar e não necessariamente o perfeccionismo é uma obstinação constante em fazer. Em fazer. Ou seja, aquela sensação de querer estar ocupada, né? De querer dar a produzir. Mas tu acreditas que nós temos, em cima de nós, não sei se queres contribuir para essa parte de como a maternidade entrou na nossa vida? Sim, Antes de sim, passarmos sim, à frente, sim. contribui, por favor. Nisto eu sou um bocado como a Micotito. Quando ela vai sair daqui, ela não tem como. A Mica é ela. pior, a Mica. Estás a ver? Então, eu sempre quis ter filhos. E lembro-me que eu levei um susto, eu estava a trabalhar para a Deloitte durante 7 ou 8 anos já, e era um ritmo frenético que tu não tens noção do... Pronto, quem andou um bocado na Deloitte sabe, a Marinela andou 1 ou 2 anos e viu o que era aquilo. Essas multinacionais de consultoria trabalha-se muito sem horários. Eu lembro-me que levei um bocado um choque quando eu, aos 26, dei por mim, eram 2 da manhã e eram 2 ou 3 da manhã e eu continuava a trabalhar tipo nada. Quando eu olhei para o relógio, eu disse, meu Deus, como é que são 3 da manhã? Eu estou aqui tão envolvida, tão divertida, tão não sei o quê, e eu estou com 26 anos, eu sempre quis ter uma família, nenhum namorado eu tenho. Então, pronto, bateu foi assim uma coisa. um choro. Eu lembro-me que caiu em, desatei aos choros, choros mesmo. E depois calhou de eu ir para Portugal de férias naquela altura, e depois aconteceu aí uns acidentes e pronto, eu engravidei da Luiana, que é a minha primeira filha, e a primeira decisão foi sempre, eu vou ter esta bebê, eu quero ter esta bebê. Não foi nas melhores condições, não foi como tinha sido programado, não foi nada assim certinho, como diz agora a Mena, como diz, daquelas coisas que acontecem com um bocado também de responsabilidade, mas decidi e foi a melhor decisão que eu tomei. Eu, como sempre quis ser mãe, eu nunca encarei a maternidade como algo que me viesse tirar. Eu sempre encarei como algo que me viesse acrescentar. E talvez essa minha postura de ter sempre, ou seja, ter me programado mentalmente para a maternidade, fez com que eu também tivesse a sorte, eu digo sempre, porque depois nós partilhamos muito, nós temos um grupo de amigas, graças a Deus a última que não era mãe era a Mena, agora também já é mãe, então nós íamos partilhando sempre os desafios e tudo o resto. Foi quando eu comecei a ter noção de como é que a maternidade é para outras mulheres. Para mim, nunca tirou, tanto é que eu depois tomei a decisão de ter mais, casei-me, tive mais dois filhos e tenho 3 hoje e eu digo, os meus bebês foram sempre os mesmos bebês. Nenhum deles foram sempre aquelas crianças que dormiam a noite toda, a partir de determinada idade, normalmente a partir da 3ª semana, vão para o quarto deles. Eu tenho mesmo aquele cuidado de acordar, também não acordavam muitas vezes para dar o biberon, ou seja, eu nunca senti... graças a Deus, pronto, é uma experiência, porque depois há relatos realmente muito duros de mães, é quando tu começas a dizer, uau, poças, que coisa. Eu lembro-me, eu e o meu marido, ficávamos chocados às vezes, quando o dia seguinte estávamos exaustos, cansados, mas estamos assim porque, é verdade, a Dana fez febre, né? Só nos lembrávamos que os pais não dormem quando um deles ficasse doente. Caso contrário, era excepcional. Nós tínhamos que olhar um para o outro, porque nós somos bons a dormir, somos 2 dorminhocos. Os bebês nunca retiraram depois a Dana e o Quende. Por serem seguidos, pareciam gêmeos, deram trabalho de gêmeos, era gerir toda a dinâmica de gêmeos. Mas na hora de dormir, dormiam tranquilo a noite toda. E quando não fosse assim, nós estávamos arrombados. Senão não Porque tinha não 3 estavam filhos. habituados. Não estamos habituados. E aí é que tu percebes como é que vivem as mulheres cujos filhos Só não aí é o que eu dormem. entendi. Aí depois, pronto, claro, depois também começar a ouvir os relatos das amigas, o terror que aquilo é quando tu começas a ter noção, uau, há mesmo outro tipo de maternidade. Isso só de forma resumida. Para mim, a maternidade, neste sentido, e apesar dos medos que temos, todas nós temos ao educar, não sabemos como é que será o futuro, o trabalho que nós estamos a fazer com eles, se é o melhor. Eu também me tranquilizo, porque eu não sou muito ansiosa, graças a Deus mas eu nunca fui, eu não te cuidar de você sendo menos. Eu tento não estar muito a pensar no futuro, apesar de que em alguns momentos tu vais muito para lá. Mas eu tento fazer o meu melhor hoje.
enquanto eu fizer o meu, eu vou tentar ser a melhor mãe que eu puder ser. Eu não vou acompanhar sempre os meus filhos, eu não vou estar sempre ao lado deles para os proteger. Então, outra coisa que eu aprendi é tentar criá-los de forma independente, para eles serem miúdos independentes. E eu acho que vou fazer o que eu posso. Mais do que isso, Deus sabe, é as escolhas, mas eu vou tentar sempre fazer o meu melhor enquanto mãe. Agora, se é o suficiente, não sabemos, né? A culpa. Isso aí já são dois assuntos que eu até queria desagregar. Primeiro, se vocês consideram que existe essa insegurança de estar a fazer a coisa certa e como é que vocês gerem isso? Existe. E depois o tema da culpa. Parece que não. Há muita informação, a exposição a comentários, tanto familiares, amigas, a televisão, a nova seita que diz que abandona no quarto, a outra seita que diz que abraça toda a noite. Há várias seitas em que as pessoas se entregam, livros que ditam o que é que deves fazer. A tua criança é tipo 1, faz assim. É do tipo 2. Eu confesso que fui essa pessoa que tentei ler os livros, tentei enquadrar o meu filho num tipo para conseguir dizer que o meu filho até hoje não dorme sozinho, só na cada banda parece, mas porque dorme com outras crianças. Na realidade, eu acho também que ser filho único traz aqui algumas coisas que se ele tivesse irmãos não estariam, mas a forma como o cérebro dele está projetado por Deus também não lhe deixa rapidamente desligar, né? Normalmente até crianças que estão mais ou menos como ele, até são muito medicadas para conseguirem dormir. Então, o que a realidade eu tenho é uma criança que não dorme. Pronto, agora já vai dormindo, obviamente, melhor. Mas eu passei muito tempo, nos primeiros anos da minha vida, que eu passava 1h30, 2 horas com ele agarrado para dormir. E nos primeiros anos, eu tinha que estar perto porque o toque físico. Exato. Além de a mamada, portanto, eu dei de mamar até 1 ano e 2 meses e depois eu bebia quase 1 litro de leite por noite. Até que um dia a minha mãe disse que isto já não era possível. Ele ia ter os dentes todos destruídos, porque o leite também tem açúcar, tem aquilo, tem aquilo outro. Apesar de nós não pormos açúcar no leite, mas o leite. Ela dizia, uma criança não tem que beber 1 litro de leite. Leite coisa, era sempre amêndoa. Leite da aveia, da amêndoa, mas que estão açucarados, né? E ela dizia, nós temos que parar com isso, nem que a gente lhe dê água. Portanto, o sono do meu filho sempre foi um tema, sempre. E isto, obviamente, que causa também aquela exaustão e aquele cansaço. Mas antes da exaustão e do cansaço, o que nós estamos aqui a falar é como lidamos, então, primeiro, com essa ansiedade, será que eu estou a fazer a coisa certa? E depois, com este ruído toda à volta, que acho que nós todas admitimos que sentimos no exercício da maternidade, que é, não faz isso, não faz aquilo. Eu posso dizer, depois vocês já falam, eu sou mesmo, afinal, do outro mundo. Eu não se diz essa palavra, mas eu só ouvia a mim mesma e aos meus filhos. Uau. E foi sempre assim. Eu tenho... É uma plenitude. Não, é uma plenitude. Como talvez eles, eu não me sugavam, não me retiravam energia. Eram crianças tranquilas. Talvez, e estávamos todos num ambiente tranquilo. O pai é tranquilo e apoiava no que era possível. Estava aí a fazer a parte dele. Ou seja, eu acho que isso tudo ajudou também. E eu não vejo problema onde não há, eu não consigo, você mandou uma boca aqui, eu se te responder, respondi e acabou. Eu não vou levar, eu não transporto coisas para dentro de mim, não ficam, não consigo. Então, isto foi igual com os miúdos. A minha irmã mais velha, não vem para ti igual, né? A minha irmã mais velha, por exemplo, ela é muito mãezona, apesar de ter só um filho, ela é bem mãezona e ela tem sempre muitas regras e não sei o que tu devias, eu sempre, ok. Devia fazer mais sopa, ok. Devia não sei o que, ok. Ou seja, não consigo, nunca consegui interiorizar tudo à volta. Hashtag Micaela Coach. Qual é a tua ordem de nascimento? Como assim? Tens uma irmã mais velha? Tenho uma irmã mais velha, eu sou a do meio. Claro. Já aprendeu a silenciar, né? A silenciar ruído, já né? Ela não tem... Ela é do meio, ela é mais ela própria. Não é nem o mais novo, nem a mais velha. Ela é ela. Uau. Não levei conta. Ela é ela. A ordem de nascimento... Márcia, eu tenho muita dificuldade em sair deste meu chapéu. Isso faz sentido, né? Mas a ordem de nascimento e o filho único tem uma dificuldade ainda maior porque ele ocupa o lugar do mais velho e o lugar do mais novo, o lugar da prioridade, né? Primogênito. Exatamente. Então, o filho único, por isso é que consideram tão complicado, mas isto depois é tudo uma questão de ótica, né? Também daquilo que percepção, como é que tu queres ver a coisa.
Mas a ordem de nascimento numa família e numa personalidade, na construção da personalidade de uma criança, é muito interessante ler isso. Boa. Boa. Olha. Eu já nem me lembro qual era a pergunta agora. A pergunta Não, era como é que lidamos, os palpitos palpitosos sim, de Platão. e a ansiedade de fazer a coisa certa. Olha, porque normalmente elas estão interligadas, né? É só por termos ansiedade ficamos a Pronto, eu já sou surfar. uma pessoa ansiosa naturalmente falando, então eu já comecei na ansiedade na gravidez, né? Então, tira isto, não como aquilo, que já começa aí, né? Já começa aí nestas restrições de... Nada de cruz, não sei o quê. Do álcool, do camarão, do sushi, de fazer aquilo e acolá, enfim, eu acho que a própria gravidez já te põe neste mindset de stress, né? Ok. De fazer a coisa certa, porque se a responsabilidade está toda em ti, Sim. se tu não fizeres qualquer coisa, Sim. então não vai correr bem. Não vai correr bem, Então, exato. culpa, né? Já começa aí a culpa, acho eu, na gravidez. Mas a minha experiência, eu separei-me do pai da Maísa quando ela tinha um bocadinho menos de 1 ano. E eu deparei-me durante este tempo todo, desde que ela nasceu, até o ano e qualquer coisa, a ser uma mãe que eu não estava a perceber quem eu era, porque, né, toda uma idealização. Idealizado. E eu não estava a entender quem era aquela Micaela. Ou seja, A realidade não estava a bater certo com a tua idealização. Não estava. Porquê? Porque eu tive uma criança, e eu tenho uma criança que né, que dorme comigo, que mamou a noite toda até ao ano e 8 meses, para aí, né? Mamou a noite toda, literalmente. Não me deixou dormir, chorava. Então, eu tenho uma filha que é intensa, digamos assim. E a intensidade dela contra a minha intensidade, eu não estava a me encontrar. E é aquela perda toda, né, que tu tens, aquelas coisas que deixas para trás. O tempo sozinha, não tinha tempo sozinha, porque estava muito colada. Ela é muito colada. Então não tinha tempo de silêncio, não tinha tempo comigo mesma. O tempo comigo mesma é um tempo que eu digo que a separação com o pai da minha filha foi a melhor coisa que trouxe. Foi isso, foi eu poder ter tempo comigo só. Ok. E quando eu me separo do pai da Maísa, isto foi uma coisa muito, muito gritante em mim, foi: tu precisas fazer qualquer coisa, porque isto que tu estás a fazer não está a funcionar, não está a dar certo. E foi aí que eu adoro estudar, e aí foi aí que eu entro para a minha disciplina positiva, o meu coaching, todas estas ferramentas que eu precisava de adquirir e que, de certa forma, a minha mãe diz que acaba com o instinto, né? Com aquela forma natural de fazer. Mas depois não sei se até que ponto é que nós também, o nosso instinto não é o instinto dos outros. Claro. Né? O nosso instinto, até que ponto é que ele é nosso? Até que ponto é que aquilo que nós fazemos na maternidade é mesmo nosso e não é o palpite, a mãe, a avó, a tia-avó, o livro, o blog, a blogueirinha que saiu já de barriga chapada. Então, pronto, isto tudo joga muito. Eu acredito que na maternidade nós aprendemos simplesmente a viver com ela. Pois. Ou seja, apesar dos palpites, acabas por ser tu e o teu bebê. Nos tornamos expert em maternidade. Não há expert em maternidade, porque cada filho é um filho. Isso é verdade. Cada um que chega desconstrói aquilo que já tinhas construído, depois é um constante de primeiras vezes. Tudo na maternidade. Quando já te habituaste, vem outra primeira claro. vez. Tu faz, toma lá, mais uma primeira vez para dinâmica. E é isto, é uma dinâmica muito intensa. Eu acho que nós não nos habituamos, nós não nos tornamos muito boas a fazer isto. Simplesmente habituamos-nos a viver nesta dinâmica de aprendizagem. Saber, fazemos paz com ir sabendo. Ir sabendo, ir aprendendo, ir ganhando traquejo. Experiência. Muito bem, Filó. Então, comigo, como é que foi? Acho que eu tenho um bocadinho de Wanda e um bocadinho de o que vocês as duas têm, porque é assim, eu li, né, tudo o que eu tinha que ler, não li muitos livros, mas os blogs, toda a informação, e eu também sou uma pessoa que já fui recebendo muita informação sobre maternidade antes de pensar em ter filho. Eu não pensava em ter filho, mas tu anda com as mais velhas que só falam de crianças. Despejávamos. É verdade, ela levava com muita informação.
pós-parto, eu já sabia sobre o pós-parto, eu nem quero ter filho, mas a Wanda já está a mandar sobre o pós-parto. Então, é muita informação, mas o que eu decidi fazer? Eu disse, pá, para mim a gravidez, acho que esse é o momento que eu vou estar mais presente possível na vida. O que eu sentir, eu vou fazer. Não vou me basear porque a senhora que diz que a criança tem que dormir, porque senão depois habitua mal. Se eu sentir que ele tem que dormir comigo agora, ele vai dormir comigo agora. É só isso. Amanhã eu vou tentar. Se ele não quiser, ele vai ficar comigo. Se é para ficar no colo, ele vai ficar no colo. Se é para... Foi sempre muito natural. Então, ok, eu vi isso, ouvi aquilo, mas agora, o que é que tu estás a sentir nesse momento? Eu estou a sentir que ele vai ficar comigo, então ele vai ficar comigo. E é que tu depois, vais percebendo como é que é tão pessoal a gravidez. E as pessoas às vezes falam contigo como se aquilo fosse uma regra. Nossa, aquilo é da comunidade. É ridículo, não é da comunidade. Não é comunitário, não tem como ser. Uma coisa não que eu vi como. muito, se ouve muito é que se a criança dorme contigo, depois não vai conseguir dormir no quarto dele, depois é muito difícil tirar. Eu dormi toda a vida, né? Desde que ele nasceu, eu dormia com a Kim toda uma vida. No primeiro dia que ele foi dormir com a babá, ele foi dormir com a babá. Sem problema. Sem estresse. Sem segredo. Não, aqui foi terrível também. Eu quando ouço isso... Eu acho que... Eu antes quando eu via... É ser bom. São experiências diferentes. Não, são crianças diferentes. São crianças diferentes. São crianças diferentes. Nem vale a pena ligar ela, senão vamos morrer aqui. Mas tu estás percebendo... Eu quando via que a criança pegou 2 meses, a mãe já não quer, porque eu quero voltar a ter a minha vida. Portanto, eu meti no quarto. Eu pergunto, a Filomena que me libertou e disse, Marinela, não estás a viver, precisas de uma babá. Meu filho já tinha 2 anos, não existia eu não estar em casa, porque tinha que começar a dar de mamar e eu ficava até de manhã, ou seja, eu não dormi por 2 anos. É verdade. E as pessoas dizem que eu pego no meu bebê e eles já, não pego. Já dorme a noite toda. Estão a falar de um bebê que não mexe a cabeça. Já dorme a noite toda. E a pessoa responde sim, deitei-lhe às 9, acordou às 9. Eu dizia, mas como é que se faz isso? Vocês drogam as crianças? Mas é isso, os bebês são todos diferentes. São Eles todos todos ter um comportamento. O mom shaming que as pessoas fazem. Exato. Tipo competição. Ai, O microfone. isso. Ai, eu não sei o quê. O microfone. E para mim o problemático é o mom shaming que se fazem comentários desnecessários. Ah, o teu já faz isso. Ai, o meu já não sei o quê. Parabéns. Parabéns. Parabéns Estás de para parabéns. Estás de parabéns. Epá, não, eu dei de mamar, o Charlie mamou. E eu acho engraçado, porque a minha irmã Márcia é é do meio. E agora que estamos a falar. Agora que tá... Olha... Eu sou a primeira, vim já fazer os sonhos dos pais, era para ser moldada. E Claro, não deu eles certo, investem tudo não deu aí. certo. Está dizendo, não tem futuro como pessoa. Único! Estou a dizer já que a ordem influencia a mas personalidade. depois ele tem Tem que fazer um argumento. filho só posendo, não ser uma péssima pessoa no mundo. Ah, não é diz, Carla, diz nada. Carlinha. A minha maternidade foi muito sozinha. Eu estive em Luanda uns poucos meses, estava a trabalhar, mas muito incerta do que eu ia fazer. Se tinha-me separado do pai da minha filha, se ficava em Angola, sabia que não queria tê-la aqui, se trabalhava aqui, se voltava para a Holanda ou se ia para os Estados Unidos, porque eu tinha um visto de trabalho nos Estados Unidos. Eu disse, bom, ela vai ser holandesa, talvez dê-lhe a nacionalidade americana também, e vamos a isso. Desisti porque os americanos não te conseguem dar conscientemente a ideia do plano de seguro. E esse plano de seguro de saúde é muito Holanda, eu sou muito Holanda nesse aspecto. O meu seguro tem que dizer eu pago X e tenho direito a X, que eu pagar X. Se não estava a dizer, não me meto em isso. E decidi não ir para os Estados Unidos porque não havia essa Segurança. Exato. E eu disse, bom, vou ficar na minha outra casa, que é a Holanda, e foi lá, nasceu lá. Mas se eu olho para a minha gravidez, eu acho que foi uma coisa de stress por terminar uma relação, de mudar de países. Claro, estava sozinha, comecei de novo e estava sozinha. Eu acho que eu já muito abertamente falei, não tive a melhor relação com a minha família, então naquele momento completamente não. Completamente sozinha nesta fase. Completamente sozinha nesta fase. Minha mãe conheceu o Charlie com 3 anos. Agora, pronto, Apanhamos ainda bem. Mas essa parte toda não acompanhou. E eu estava na Holanda, então foi mudar de país sozinha, estabelecer casa sozinha. Mas eu tenho uma coisa que é engraçada. Eu sou bem speedada, mas quando a coisa é séria, eu fico muito frio. Fria? Fria. Por exemplo, saltar de paraquedas, está todo mundo nervoso, eu não sinto nada, eu desligo. Completamente. No dia seguinte estou cansada, mas no momento em si eu fico fria. Pam. Tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, tem que acontecer. Ok. E então, qual o Charlie foi isso? Eu na minha gravidez, o ponto da minha gravidez, quando eu soube que eu havia tê-la, eu queria que ela não tivesse as experiências que eu tive.
Então, o ponto da minha educação para a minha filha, paternidade consciente e positiva, não foi porque eu estava a ler livros, mas porque eu estava a perguntar, ok, como é que eu, sem ferramentas para fazer diferente, porque eu não aprendi diferente, como é que eu não vou repetir a minha vida? Porque eu não queria, literalmente, naquele momento, o terror para mim era eu repetir os padrões com a minha filha. Querias muito fazer um Queria corte. muito fazer uma coisa diferente. Quebrar ciclo. Quebrar ciclo. Então, a minha busca de fazer diferente foi essa. Foi por mim também, né? Mas também por ela. Porque eu disse, eu não quero que tu olhes para mim da mesma maneira que eu olhei para alguém um dia. Então, foi a minha busca de ser diferente, foi literalmente fazer uma coisa diferente para ela. E fui encontrar a paternidade consciente, obviamente uma pessoa de vez em quando dá bandeiras, depois aquela, eu digo a mãe do século, e depois digo, depois vem a onda da culpa, né? Porque a medida daqueles anos vai estar no terapeuta, sentado no cadeirão a falar dessa senhora. Quer dizer, Claro, ninguém vai se livrar disso. Ninguém vai se livrar. Não temos como nos livrar disso. Mas, relativo ao Charlie, como eu estava sozinha na Holanda, os holandeses não são assim tão dados a opinar como nós, os mangopes. Claro, estavas sozinha, estavas longe. Estava longe. Então, tudo o que eu fiz com o Charlie foi daqui. O Charlie mamou, engraçado, porque eu ainda meti-me com a minha mãe, a Márcia, mamou até os 2 anos. E eu, poxa, até já senta, tira a mama, que isso, não sei o quê. Eu dei de mamar ao Charlie 3 anos e 9 meses. Lembras? No Pupuyuca? Todo mundo se lembra, Carla. Que tu deste... É verdade. Todo mundo Nós já sabe, conhecemos tu a deste Carla de há alguma mamar ao temporada e ao Charlie. Nem sabia que já deixou de mamar. 3 anos e 9 meses. Se alguém me dissesse que seria assim, nunca. Pois. Mas porquê? Porque a minha coisa foi sempre, o que é que vem a seguir? Está a acontecer agora. Então eu, na vida da minha filha, consegui não estar a entrar no pânico do que é que vai acontecer, mas foi tipo, ok, está a mamar agora. E eu passei 2 anos sem dormir. Tanto que eu até gosto de dizer assim, eu tinha perdido libido 2, 3 anos, eu até já entrei na reforma. Já nem quero essa vida. Eu já não tenho mais nada. É uma pergunta, nem um namorado. Eu disse, não tem nada. Eu olho para uma Deus. Mas isso também era do coisa, do pós-parto também? Não, a maternidade Exaustão. é perfeita. A maternidade, O como é que diz? corpo. O corpo humano é perfeito. Se tu ainda estás completamente virado. Sim, Porque não, o infelizmente, líbido e eu não digo vem. mesmo infelizmente para nós mulheres, é assim, o Deus também, Yeah. Ele deu, Ele devia equilibrar, fez né? um corpo inteiro para procriarmos. Yeah. Ou seja, quando tu estás no auge da tua intensidade É sexual, verdade. aquilo é mesmo para ires fazer o bebê. Portanto, É quando há um horrível. bebê, Deus e o corpo não Também te te mandam retiram mesmo. o que é necessário, não te mandam Os líbidos não necessários. manda, não manda. Exato. Tu estás a dar de mamar, tu estás ali e É tu estás full time. focada. Então, Por isso é que muitos casamentos acabam nesta altura também também. muito bom. Mas em relação para terminar aqui, em relação à minha maternidade, especialmente nos primeiros anos, eu perdi-me completamente. Eu, agora olhando para trás, percebo isso, porque era constantemente ela. E depois foi sair da Holanda, mudar para Angola, montar o CrossFit à latona, levar-lhe para as aulas. Ou seja, estava com ela Eras no peito. tu uma criança e a vida para sobreviver. Exato. Fechada, Yeah. completamente desligada de tudo o resto. E foi aí que eu sentia tal solidão muito grande. Uau. Porquê? Porque tu estás numa fase, estás ranhosa, estás cansada, não dormes há 2 anos. Não dormir é Estás exausta, parece que eu parecia. Ninguém merece. No princípio parecia que estava embaixo d'água, estava a vagar. É, aquilo é Mas horrível. depois parecia. Sim. A sensação que eu tenho nos primeiros anos, desculpa interromper, dos primeiros meses de maternidade é a apneia. Eu estava a dizer isto à minha amiga Vanessa no outro dia, que teve grávida ao mesmo tempo que eu, e nós temos os filhos com 10 dias de diferença. E Mas é o segundo dela, não? não, ela agora vai ter o segundo. Ah, é? Mas ela tem um pequenino, que é o Martim, que é primo da Maísa, que 10 dias de diferença. E a sorte foi nós estarmos muito juntas nessa altura já e estarmos juntas hoje também, apesar de nós termos quase 10 anos de diferença uma da outra. E, desculpa, Vanessa, foi mal. Pois, Foi mal. sexta idade, eu nunca iria achar, Vanessa. Foi mal, que... desculpa. Estás a perceber, né? Desculpa. Essas amigas que têm na Yeah, vida, foi mal. E desbocadas. eu estava a dizer, nós tivemos os nossos filhos em Portugal e eu estava há tempos à procura de uma fotografia de maternidade, né, daquele tempo para postar, e eu disse, eu não posso postar. Não há aqui uma fotografia que eu possa postar porque nós estamos sempre com um ar Rebentadas de mesmo. esforço, não é rebentadas, é um ar de que se tu nos fizeres assim, nós vamos começar a chorar. É um ar de emoção, é uma flor de pele. É um aperto de coração, é uma ansiedade, é uma tristeza, é uma solidão, é tudo isto misturado amor de Deus. que parece que se alguém nos chegar e disser, sai,
nós vamos, tipo, ficar... Mas, perdão, Mica, isso no pós-parto? Mas isso ou... é No pós-parto, isto não. Não, isto não... Ela diz que Só que o quando teu analisa- pós-parto, então Não, isso pessoal, demorou Não, não. 2 anos. Temos também que definir o que é que... Não digam pós-parto, porque pós-parto, para ti, por exemplo, é 15 dias. Não. O tema é, ela está a 15 descrever dias o não, que ainda é não. o estado de sobrevivência com uma Eu criança isso que que não eu quero dorme, saber. que mama peito, tem que estar uma Sim, mãe. a Carla Não, por teve isso é que eu 2 quero anos de reforçar. Mas então, este pós-parto, quando vocês falam pós-parto... Não é pós... É Pois. que para alguma... É isso que eu quero saber. É Ou isso. seja, essas sensações todas... Há mulheres que só têm nos primeiros meses. 15 não, dias. Eu tenho que... Não, eu mais queria do que perceber 15. quando eu perguntei Yeah, pós-parto, em que altura? eu Porque também. eu acho que no princípio do pós-parto... acho que horrível, é mesmo toda- isso. acho que não sei se todas, mas acho que a maioria das É mulheres isso. está Numa loucura. Por isso é que Não, eu aquilo volto não rápido existe. para o trabalho. Não é possível. Aquilo é... Tu não és tu. Alguém... Exato. Não, aquilo está errado. Pós-parto para mim. Agora, As eu não primeiras semanas consigo do pós-parto não é imaginar. mesmo Deus. Eu não Mas consigo espera aí, imaginar, pessoal. estás a ver, Mica? Por isso é que eu não consigo imaginar aquela emoção daqueles 2 primeiros meses Por de 2 um anos. bebê Por por 2 2 anos. anos. Isso. Eu não sei como Mas é que isso se nós vive. estamos a Mas isto é descrever. Não, é muito isso que a eu- dizer, por isso nós é que eu tivemos- isso, pô, é por isso nós é que estamos a tivemos buscar isso. recém-nascidos, imagina, Nossa, isso é horrível. recém-nascidos durante... E a Carla, então, sem ninguém... Não, nada let's face it, né? Yeah. 2 anos és tu e a tua criança e Pô, tu, e a criança... Está no cresce, carro tu, para e ir a... Isso é uma... Não ter onde pousar, não ter onde pousar, não ter onde... Eu tenho uma questão mesmo muito sincera quanto a isso. A possibilidade de ter babá não nos passa pela cabeça. Na Europa é muito A complicado, Europa é mais raro, difícil, cá. difícil. Mas cá. Mas cá, eu rapidamente, e atenção que eu cheguei a Luanda com uma bebê de 3 meses, aos 5 ou 6, pandemia, todo mundo para casa. Ah, E eu levaram só fechada. bebês de pandemia. Pronto, E eu deixa outra conversa fechada em já casa também. com uma pessoa Yeah. que 4 ou 5 meses depois me separei. Portanto, Exato. a dinâmica familiar Ai, meu Deus. e de casa Não, era não. uma coisa intensa, né? Pronto. São fases. E eu vivi eu vivi 2 pós-partos. Um em Lisboa e outro durante a pandemia. Porque eu quando achei que estava a voltar para o escritório, estava a voltar a ser uma pessoa, estava a começar a Claro. usar salto, maquilhar, Veio a Tá, pandemia. veio a pandemia. Já, pronto. acaba No tudo. verão. Pô, Em Volta casa. limpinha, volta... com um bebê em cima, 24 volta- sobre 24. Volta, fato de sem treino, ninguém. volta havaiana, volta Volta não dormir, tudo. volta tudo, porque tu não tens. A babá da Maísa não se chama babá, é BFF, porque eu quero que ela, é assim, é braço a braço, é BFF mesmo, é BFF da Maísa, não tem como. E hoje em dia, eu digo, e eu já dizia isto ao Marco, eu dizia, Marco, eu estou-te a trocar por uma filipina. Eu, Yeah. qualquer momento da vida, Yeah. eu posso te trocar, porque eu precisava, De ti. de apoio. A pandemia foi uma coisa louca que nos aconteceu. Mas Foi. essa experiência, agora, Isso Micaela, já é essa é uma outra experiência, experiência um realmente. pouco... Atípica. Atípica. Não, primeiro, assim, a parte da pandemia é típica, mas é muito importante nós percebermos, e aí é que entra também estes recortes, e que a Carla, se calhar, até tem muito mais estrutura para dizer, que esta vida das babás também não é uma vida acessível para todo mundo. E a Carla, que viveu num país onde, por hora, não sei quantos milhões é que teria que pagar para ter ajuda, na realidade, aquela mãe vê-se com a criança, com o corpo dela físico completamente entregue àquilo, sem ajuda, porque nem todas nós, infelizmente, fazemos nas melhores condições de relacionamentos, e então és tu e esta criança. E há muitas pessoas que estão sentadas nesse momento, nesta fase da vida, em que é ela, um bebê, o mundo lá fora, ela vê, as pessoas dizem que perdem as amigas, que é uma sensação que as pessoas têm e que podemos falar sobre isso, porque na realidade as amigas também não imagina, ser uma jovem que tem um filho aos 26 anos, que eu sinto, eu vejo esses relatos, as minhas amigas não ficaram aqui, mas elas também não sabem se calhar o que é isso, nem o que pesa. Mas não tem que ficar, né? Olha, e podem não ter que ficar. Então, Carla, queria que falasses um bocadinho sobre essa Será que alguém- sensação específica de seres tu. A primeira vez, o Charlie passou literalmente o primeiro ano 24 horas por dia comigo. Não lhe entreguei a ninguém. Olha a cara da Wanda. Não havia. Epa, É que não é uma eu brincadeira. só sinto Nós que por- somos mães, Não, eu sei. Isto- Pós-parto. é isso. Maior. É isso. E ainda ter que trabalhar. Parte das mães
Deixa a mãe falar. Fala, mãe. Eu voltei a trabalhar com 6 semanas pós-parto. E depois, com 3 meses, como eu estava na Holanda, estava na casa de uns amigos, o Charlie foi uma criança que nunca chorou à noite. Nunca. Acordava 10.000 vezes para a mamãe. Mas sem choros. Nunca chorou. Nunca com gases, não sei o quê, nada. Cólicas. Eu não sei se foi porque o dia que ela nasceu, eu falei com ela, olha assim, somos todas as duas, tens que me ajudar, vão ficar maluca. Isso. Existe, eu vou ficar Vou maluca. ficar maluca. Que Até não, não posso. 2 horas depois de ter nascido, eu disse-lhe, olha, mas tem que me ajudar porque senão vai pirar. Não sei se eu vi o que aconteceu, mas nunca chorou à noite. Então, quando os meus 3 meses, estava na casa de amigos porque eu estava a organizar a casa. Então, com 3 meses, eu mudei de casa. Peguei num carro, aqueles carros com trailer. Nunca tinha conduzido um carro com trailer. O Charlie, 3 meses, pus na parte da frente, na cadeira da frente, porque o Charlie não sentava na parte de trás, porque senão dava um berreiro. Ele Tinha tem que que ver. mamar. 2 horas de carro para ir até a Haia. Chegamos lá, pusemos mobília. Uma senhora expatriada em Haia estava a ir embora, divorciou-se do marido, estava a vender a casa toda por um preço de 500 euros. O mobiliário é a minha casa toda, mas quer dizer que eu saí de onde eu estava para a Haia. Voltei com o Charlie. E então o meu primeiro ano foi isso. O que eu notei foi uma solidão brutal, porque há muitas mulheres que também têm filhos, também estão ali naquela onda, a subir cabeça, entrar, cabeça, entra, cabeça. E muitas vezes não é porque não estão interessadas em ti, estão a sobreviver a vida delas. Mas também eu senti muita solidão de que, porquê? O meu pós-parto, a minha depressão pós-parto, não foi de estar triste, de chorar. Eu comecei a reagir. Comecei a rosnar. A rosnar. Meu Deus. Eu estava a rosnar, eu estava exausta, estava cansada. Claro, eu tava a num gritar, nível né? de capacidade de encaixe com ela era muito coisa, mas com as pessoas eu comecei. Depois cheguei aqui, montar a empresa. Eu, uma altura, qualquer coisa. O mais triste para mim foi, por exemplo, eu levava após para. Tinha acabado de chegar e não tinha babá, aquela coisa, né? Estás a procurar de alguém para entregar. E levava a miúda, punha aqui no peito e levava. Da manhã cedo, 6 da manhã, ficava no quarto com aquele telefone para ele ouvir. E quando acordasse, punha ele aqui e dava aula. E tive muitas mulheres a falar mal por causa disso. Por estar sempre colada com a tua filha. filha. Como se fosse uma escolha. Eu lembro de estar doente, ter ido à clínica, estava a sentir muito mal, não tinha ninguém para entregar. Ele foi comigo e chamei uma amiga para vir buscá-la, na clínica já. Uma senhora, eu não acho que isso seja um lugar apropriado para uma criança. Caí-lhe em cima, eu disse, olha, eu não vim passear. Se eu estou com esta criança... Essa aqui é porque eu não tinha outra opção. Então houve muita solidão, houve muita tristeza, porque olhando para trás é que vim perceber o meu pós-parto, a minha depressão pós-parto, o meu subcarrego, o nível da coisa. Só quando eu dei conta, quando chegou a pandemia. Porque eu soltei-me do crossfit à tona e de repente comecei a respirar. E eu percebi o nível de exaustão. Ou seja, tu tinhas um bebê e ainda tinha que montar uma empresa. Gente! Ela andava, a Carla andava, literalmente. Nunca vimos a Carla sem a criança. Nós nunca vimos. Eu e a Até Carla, hoje. deu-me aulas logo a seguir, durante a pandemia e logo a seguir a minha separação. E é engraçado, agora que tu disseste isto, as nossas aulas eram... Conversa. Não, eram em silêncio. Tu sabes uma aula... É? Tu sabes E ela uma fala aula... bué? Não, e as E duas? tu falas bué? Sabes uma aula em que nós só queríamos... A sensação que eu tenho é que nós só queríamos estar com pessoas iguais a nós, tipo adultos, né? Duas mães eu só estão com os filhos. Eu sei, então por isso é que eu volto rápido para o trabalho, eu não aguento. Sem conversa, eu não aguento. sem palpite, sem nada. Só queríamos estar ali para nós próprias, para nós, sem... Parece o vosso momento mesmo. Não mesmo, e as aulas eram muito silenciosas. Depois, entretanto, era complexo, né? Porque a vida sempre é, pronto, é a beleza dela, de certa forma, mas eu lembro-me, agora que ela está a dizer isto, nós estávamos muito na mesma fase, né? De começar a respirar, começar a aprender, a ensinar o pulmão, e né? Boa. Mas pronto, essas experiências são realmente interessantes, mas vamos concordar, eu entendo o que a Carla diz, e pronto, só que a Carla ainda estava fora, uma babá é bem mais... Todo mundo sabe que babá lá fora é para esquecer. Sim. Mas em Angola nós temos todo um suporte, não? Temos uma família, ou seja, há sempre quem vai ajudar e aquela babá que também nós vamos pagar, não? Ou seja, não estou a dizer, Aqui vão mais buscar. O que eu estou a dizer, não, mas exatamente, isto é outra conversa, mas também eu conheço, estou a falar de pessoas à volta, há histórias dessas, mas também há muita gente que consegue pagar uma babá, muita gente não digo pronto, mas quando não consegue pagar uma babá,
tem a tia, tem a prima, tem a avó. Hoje já não tem... estamos tão assim, Wanda. Eu acho que não podemos... Já não... É muito corrida. Hoje... Mas essa solidão, por isso é que eu estou a dizer, porque esta solidão também isto é muito, um bocado, talvez, cultural, ou o que se está a passar? Porque antes não era bem assim. Não é. Essas pessoas à volta que dão montes de palpites também ajudavam. A vizinha, todo mundo. Todo mundo ajudava a cuidar daquele bebê. Estás a ver? Bebê da comunidade, nós aqui Yeah. Hoje também Então não agora estamos só a dão viver, palpite, não ninguém estamos ajuda. a viver como vivíamos antes. Antes nós crescemos todos no quintal da avó, Yeah, todo mundo yeah, vai yeah. passar a tarde aí. Nhame, com chá, Exatamente, aquela com avó é chafé. que fica que vai ficar. Hoje as avós, é o que eu disse da outra vez, já não fazem bolinho e já não querem ficar com os netos. Minha mãe vai viajar em março, eu só vou ter em setembro com a minha neta. Exatamente. O mundo deu uma Não volta. há esse tempo. Que há as avós ocupadas e há não sei Então, o quê. agora Mas tá olha, mais por exemplo, difícil. para mim, há coisas importantes que quando as pessoas perguntam, Wanda, tu tens 3 filhos, como é que consegues tudo isso? Como é que não sei o quê? O que é que eu tentei garantir, e isto também às vezes são soluções que importam, eu estou disponível para ficar com os filhos das minhas amigas, pessoas próximas, pessoas que eu confio e também sempre que eu precisar, as minhas amigas, e até quando digo amigas, a minha irmã, não sei o quê, ou seja, nós às vezes também, tu tens que estar um bocado, na vida é reciprocidade, nós sozinhas não vamos a lado nenhum, desculpa lá, isso há um dia que tu vais precisar sair para aquilo, tu tens que ter uma casa de confiança, porque criança não é para depositar em qualquer lugar, isto eu sou contra, mas tu ao longo da vida tens que construir relações que dão trabalho. Isto para dizer que as coisas não caem mesmo do céu, é construir a tal trincheira firme à tua volta, onde o teu filho, tu podes realmente depositar e estás segura que aquela criança vai ser bem tratada, vai ser bem não sei o quê. Por isso muita gente realmente vem ter comigo, Wanda, como é que tu fazes? Não sei o que eu disse, olha, eu me gabo hoje que eu tenho uma trincheira firme, mas também outra coisa, não me caiu do céu. Porque nós às vezes acreditamos, por ser a refilona, a que tem problemas com todo mundo, a que trata mal todo mundo, a que nunca está disponível para todo mundo, amanhã o mundo tem que te ajudar com teus filhos. Por quê? Ou seja, nós também, a vida é mesmo assim, toma lá, dá cá, em tudo. Até a tua mãe, que é uma mulher ocupada, eu não sei o quê. Se és aquela filha rabugenta, nunca tem uns 100 mil, um K100 para dar à senhora. Mãe, não tenho dinheiro. Mãe, sempre é a problemática. Ela também diz, a fulana também que se resolva com os filhos dela. Eu também não sei o quê. Ou seja, a vida é mesmo assim. Relações se constroem, dão muito trabalho. Você sozinha com teu filho é exaustivo, é para esquecer, você vai... As minhas amigas sabem, eu não consigo. No segundo mês, eu procuro adultos. Porque o marido sai de manhã, volta à noite, vai não sei o quê. Eu tenho um bebê, só... Aquela comunicação deles, eu preciso do adulto, preciso conversar, porque aquilo é solitário e as hormonas estão a te destruir, você não... O pós-parto, por isso é que eu não consigo sequer imaginar um pós-parto de 2 anos. Então, o que eu estou a dizer é, tudo é válido, cada uma mulher vai viver a sua experiência, vai ter a sua experiência, mas uma coisa que eu aconselho às mulheres que vão começar essa jornada cedo ou tarde, criem relações, construam relações. Os vossos filhos não são só vossos. A tua amiga tem que conseguir saber. Eu às vezes que eu chego a casa, encontro os filhos da minha amiga. Por quê? Amanhã eu preciso sair. Fulana, estás em casa, tu vai deixar os miúdos. Ou seja, isto porque é uma casa que tu tens confiança. Porque filho também não pode ir em qualquer lugar. Mas isso se constrói mesmo. Agora, há uma coisa não cai importante do que céu. nós temos que dizer em relação a isso, que eu acredito muito nessa mensagem sobre a construção de relações. Cada vez a trincheira firme está dentro de casa, são as primas, as irmãs, mas às vezes não existe esta harmonia, vamos assim dizer, familiar, e tu tens que construir relações de confiança. Mas fora. Exatamente. Sim, Mas fora também é há uma complicado. coisa muito importante a dizer, que eu acho que é oportuno dizermos aqui. Na realidade também, nós temos que abandonar aquela ideia de que se tiveste um filho, devias saber que custa. Não, porque há também trincheira errado. firme, que é só se for para ir ao médico, ou se estiveres com uma pneia, ou se estiveres quase a perder um braço. Isso é que é Se errado. for para brincar, se for para sair, É que se te for para ir castigam. ao cinema,
não é para É sempre. para te castigar. Então, na realidade, o mommy shaming, estava aqui a Carla a dizer, também tem esta componente, que a mãe sabias muito bem que ter um filho não é uma brincadeira. Mas isto já é maldade, já mesmo. Mas, Existe. Wanda, Existe. E é preciso ser Não, mas dito existe a que no partir da exemplo da maternidade. Carla, como foi ao médico, muita gente, claro que sim, eu fico. Se dissesse que é para fazer yoga, se dissesse que tem um jantar com uma amiga, A ou B, já não há tanta vontade. Yeah. Porque muitas mães hoje em dia ainda... ainda... Como é que se diz? Tem que ser castigada. Cultivam aquela ideia de que É para sofrer, é para sofrer. Mas isso não vem mesmo nas maternidades. Sabias que era difícil? Até para Não, parir. para parir dão-te não nas é pernas e dizem, assim, para parir não foi é, bom não quando dizem estavas- que é isso. É As mulheres têm mesmo que parar de maltratar outras mulheres. É isso. Ponto final. Eu acho que é por aí. A Marinela Mas tem uma coisa razão. também muito importante dentro dessa senda é o seguinte, eu acho também muito, muito importante, e isso para as meninas que estão a vir, e mesmo para muitas mulheres adultas também, as pessoas têm que começar a tomar decisões objetivas sobre as próprias vidas. Nós não podemos continuar a viver ao sabor do vento. Eu sinto que nós, as mulheres angolanas, não planeamos a nossa vida. Nada. Eu tenho 26 anos, se aquele moço chegou e disse, vou te dar um filho, aqui gostam acham bem sexy os homens. Vou te engravidar os homens como angolanos. prova de amor. Vou te engravidar. Vou te engravidar. É Ele prova falou de que vai me amor. engravidar. Ele gosta de mim, pum, ficaste grávida, pum. Eu acho que façam mais maternidade, isso. filho, bebê, barriga crescer, teu. 9 meses, é um assunto muito sério. Fala na E câmara. Deus... É um assunto muito sério e as pessoas têm que ter plena consciência aonde estão se a meter. Não é mesmo brincadeira. Não Hoje é. todo mundo sabe o que fazer para não ter filho. Claro que erros acontecem, Sim, claro não sei que quê, muitas mas coisas também é acontecem. mesmo, Mas né? também sabemos que quem não quer mesmo, muitas pessoas que não querem mesmo, não têm Não vão mesmo ter. também. Então, eu acho muito importante pegarmos as nossas vidas, pegarmos a nossa narrativa e saber que filho para mim talvez é ali. Filho para mim talvez é acolá. Isso. E se por acaso é para acontecer alguma coisa, não foi como erros Planeado. acontecem. É outra Saber coisa, também o que essa. fazer. Exato. Agora, eu ter 21 anos, fiquei grávida porque não sei o que é que me aconteceu e eu agora acho que todas as minhas amigas que estão na drena vão parar É para ficar verdade. comigo. Não vai Mas a acontecer. expectativa Epa, também Não vai à toa, acontecer. não? Não vai. Ninguém vai parar e ninguém Ah. tem que parar. Ninguém Nós tem que temos parar. que saber aonde estamos a nos meter, quando decidimos meter um filho Boa. na terra. Isso é muito bom. É importante Muito bom, mesmo. Wanda. Boa. Muito bom, muito bom, Helena. Muito bom. É um tema Porque cultural. eu Muito lembro-me bom mesmo. claramente de dizer que eu não haveria ter filhos e estava a ser 100% certa, nunca houve um momento de dúvida. E as pessoas olham para mim como se eu fosse um alien. Aqui, tipo, tens um outro, não vais usar, não sei o quê. Meu Como é que Deus. você é Os mulher, ancestrais vão se rebolar. Não, você é mulher, está a fazer o quê? E depois ouves aqueles comentários, faz já um filho. Olha para a pessoa e fico... Mas vais vai. sustentar. Olha, primeira coisa, escola, noitadas, arrebentar-me outra vez, aquele processo todo. Detestei estar grávida. Olha, outra coisa que não se diz muito. Processo. Detestei estar grávida. Ela detestou estar grávida. É uma coisa que Arrebentar-me todo outra mundo vez. romantizamos muito a barriga. Nem todas as mulheres gostam tanto. Eu também não gostei de estar Se grávida. tu tivesses um segundo filho, tu farias tudo exatamente da mesma forma? Boa pergunta. Desta vez, obviamente, a minha mãe estaria envolvida, ia já mesmo ter mais pessoas à minha volta, como estou aqui, a babás, a esta estrutura, porque não há condições. Eu, às vezes, quando alguém me fala, porque, se conheces alguém, eu penso, que traumatizante, Deus me livre. Por quê? Porque a minha experiência foi sozinha e visceral. Exaustiva até os meus ossos. Mas eu, quando ouço a conversa aqui, faz já um filho. Sim, Tipo, sim, mas sim. o quê? Eu estava com o Aquinho, era o quê? 2 semanas. A fazer já outro. Faz já outro, não perde mais tempo, faz já outro. não vou fazer isso. Mas, mesmo Pena, também. olha, Pena, eu ainda outro dia... Crescem juntos. Essa é a frase que veio assim. É a frase que veio assim. Um tema que eu estava a ter outro dia com alguém, isto também é outra coisa para um outro dia. Que as pessoas que têm várias casas e vários filhos, Ih, várias... eu pessoalmente várias sinto casas e a travar isso ferro foi com duro. ferro na Várias quantidade de casas, atenção vários filhos. que eu dou à minha filha. horrível. Eu chego ao Ih, fim do não fales dia, disso. tenho aquele mommy guilt de pensar, poxa, podia ter passado mais tempo com a minha filha. Porque eu estou a tentar que essa pessoa conheça-me, que a gente tenha uma relação. Não só eu estou a tirar farelo, estou a alimentar todo mundo. Sim, Na tá a crescer planta, com vento. Não cresce com só lago e vento. E então Vento. fica assim, você que diz que tem bué de damas e está cheio de filhos, qual é o teu conceito de família e criação de tais Não filhos? queriam. Nós temos- Mas estás a falar de quê? nós De homens? temos-
E também senhoras que muitas vezes têm tanta criança. Mas não Que tu não tens. distribuem. Como é que tu consegues? Olha, eu acho hoje, difícil. por acaso, estava a falar Isso é uma boa isso questão. às miúdas, que eu hoje, quando disse, oh, mamãe, não sei o quê, eu olhei para ela e disse, oh, estou com saudades. Estou com saudade dos meus filhos. Eu hoje senti saudade. Estou a viver com eles. Não, mas tipo, ou seja, a hora que eu saio, a hora que eu volto, nós estamos completamente desencontrados. Quando eu chego, eles já estão a dormir, ou eu chego já exausta e vou dormir. E eu olhei para os miúdos, hoje eu disse, pô, estou com saudades. Estou com saudades desses miúdos. E estão dentro de E casa. estão dentro de casa. Então, tu tens que ser... E isto eu também ia perguntar, porque muitas das experiências que nós temos também, é preciso saber como é que nós estamos emocionalmente. Porque essa carga é passada claramente à criança. Isto às vezes parece que não, uma criança que não dorme. Ou seja, nós até tentamos, por mais que tentemos o máximo de cuidado daquela criança não sentir, criança sente até onde não é possível. Criança é demais. Criança são como as plantas. Dizem mesmo que, tipo, depois das plantas, animais, são as crianças. Sentem. A energia E é por isso pesada que é daquela necessário, mãe exausta e Wanda, cansada. É por isso que é necessária a noção, como dizia a Mena, de autoperceção. Eu tenho que saber que talvez eu não consiga ter 3. Sim. Eu não tenho para dar a 3. Não Eu tenho tenho. que saber, não. Eu sou completamente equilibrada e o que eu mais quero é uma casa cheia porque eu tenho para dar a uma casa cheia. E esta noção não pode Boa. vir de ruído. Não Não é porque a pode. Wanda leva a bandeira de uma maneira que Que eu a- acho que como copiar sou o vizinho não parecida dá. também pode. Não, não. Nunca. É uma sensação muito... E é uma coisa que não se fala tanto. Há muitas mães Mas em Angola que, gostam bué no disso. meio, por não se terem ouvido, desligam-se um pouquinho da maternidade. Que aquilo de ter filhos não é bem ser Aquela mãe. criança não lhe diz nada. Isso é horrível. E temos que falar sobre isso. Há muitas mães. Que aquela criança, por quê? Porque eu fiz, porque o marido pediu mais um. Porque aqui em Angola, infelizmente, mais um filho é prova de amor. E até os homens estão à espera, quando tu és casada, que tu lhes vais dando bebês. Isto é uma coisa absurda. Estás a perceber? Até ele até quer que a amante também engravide dele. Eu não entendo porque que o homem angolano quer muito filho. Não, não é Porque relevante. não- Eu, não, por acaso, eu não concordo que seja concordo. porque é relevante. Eu não concordo Não é com. sobre ele, não vai ficar Ah, com ele. sim. Ele não, 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 vai não. carregar, ele não tem. Sim, Como não mas a cuida, minha- tem que parar de a vida pedir dele. filho às filhas alheias também. Parem com É isso. assim, aqui. Elas gostam de dar, Wanda. Não, Não pede para sim. pararem porque elas gostam de dar. Não é bem assim. Diz-me, Não Micaela, deiam diz. também, Não. porque não é garantia de nada. É tudo muito pessoal. Aquilo que um filho maternidade. representa muito naquilo que é a nossa cultura africana, o filho está Pra mãe. ligado à riqueza. Quanto mais rico. Epa, isto. Não sei, a Neuza, quando nós tivemos o workshop lá no cinema, ela disse, não tenham muitas famílias, isto é pobreza. Mas isto Mas é ainda não pobreza, entrou na real. cabeça das pessoas. É pobreza. Que quanto Boa. mais casas, mais pobres nós É ficamos. verdade. Pronto. Quanto mais casas para gerir, Para gerir, mais pobres Micaela, e por financeiramente. acaso eu já fala mesmo sobre isso. Muitos Mas, não gerem. É por isso que para eles é só mesmo dar. pronto. porque as mulheres garantem a Exatamente. subsistência, a sobrevivência sobrevivência destas casas. São crianças quebradas que não recebem o mínimo. É aquela coisa, tu estás com alguém que posto no mundo, mas não sabes até o que é que essa pessoa gosta. Não sabes, não conheces a história dessa pessoa. Não sabes quem é. Tu ficas, mas como é possível? Essa pessoa, como é que eu não conheço a pessoa? Conheces melhor a tua amiga. Por quê? Tio Porque Toy já tá- explicou isso. Porque estás no mundo da sobrevivência. Eu hoje olho para trás e eu agradeço a terapia e o ter partido do PEC, aproximou-me mais a minha família. Olho para duas pessoas que não são dois oráculos, são só uma versão mais velha da Carla. Está a ver? Ou seja, a minha mãe já veio de uma criação e a criação que ela me deu é 100 vezes melhor que a criação que ela recebeu. Isso. Está a perceber? Mas o que é uma loucura para mim ver é que estava tão estressada com a realidade da vida que levava Isso. que ela não tinha capacidade nem espaço para tentar fazer diferente porque estava só a reagir. Estava só a reagir. Tudo, certo? Certo. Isso é horrível, já? Eu As pessoas têm que... Vendo coisas como rejeição, nós falamos sobre isso. Sobre rejeição, sobre sentir-se rejeitada. mal. Eu digo-vos, e tu sabes, o meu Instagram, com 45 anos de idade, a minha mãe abriu a boca e disse, eu amo os meus filhos. E eu acreditei.
45 anos. Nós temos conceitos diferentes de amor, de mostrar amor. Yeah. Ok? Linguagens Mostrar. de amor. Conceitos diferentes, mas Linguagens como a criação dela foi muito... E hoje eu olho e vejo que a dela foi bem melhor do que a que recebeu alguma vez. Naquele momento eu acreditei, senti. Porque ela quando sempre falasse eu ficava tipo, tá bem, só se for os mais novos, eu não. Mas está a perceber. Mas com 45 vim sentir isto. Viste que é a linguagem dela de amor. Hashtag Micaela Coach. Com licença. Vai entrar agora, Ela Micaela. quando entra no Yeah, modo... yeah, Não, não, é porque eu... Ela, tem que, ela tenta sair da pessoa. Estás a entender? Não, é ela porque está aí a eu lutar. quero... Eu vou dizer uma Entre coisa. mãe Para e mim, coaching, a mãe e primeira coisa Como é que que eu você fiz... ver isso agora entre nós? Difícil, Está difícil. lá Fácil em não casa. é. Coitada Fácil não da é. Maísa. Mas Estás ali, o tem primeiro, todas a as primeira experiências. vez que eu cheguei a casa com a minha filha, pequeníssima, a minha mãe tinha uma cama assim, tipo gigante king size, né? E eu saí da minha cama, fui para a cama da minha mãe, abracei a minha mãe e disse, mãe, obrigada. Por quê? Obrigada. Porque o exercício que nós temos de nos tornarmos mães tem uma carga de autoconhecimento brutal e depois tem um olhar para trás e dizer, bolas, que grande trabalho foi feito até agora. Meu É Deus! Exato. E há que fazer aqui, há que ter um reconhecimento muito grande daquilo que eu só consigo fazer o que eu faço hoje com a Maísa graças ao que a minha mãe fez comigo. Porque senão eu seria uma outra mãe qualquer que fez outra coisa qualquer. E eu tenho para mim que todas as mães do mundo fazem o melhor que podem nas circunstâncias em que estão. Às vezes, o melhor que conseguem fazer vai ser deitar o bebê no lixo. Às vezes, o melhor que conseguem fazer é ir à clínica fazer um aborto clandestino. Às vezes, o melhor que conseguem é pôr na escola internacional. Às vezes, o melhor que conseguem é entregar à avó. Ou, às vezes, o melhor que conseguem é carregar a criança durante 2 anos ao peito. E isto é sempre o melhor que nós conseguimos fazer com as ferramentas que nós temos. Ferramentas que são única e exclusivamente passadas aqui, atrás. Se não tem esta pessoa atrás de nós, e esta pessoa é mãe, portanto, se não tem esta mãe atrás de nós para nos passar toda a nossa força quando nós estamos a crescer do tamanho dos nossos filhos, nós não vamos conseguir. E a realidade é esta. Portanto, eu adoro ouvir a Carla a dizer da má relação que tinha com os pais, mas ficaste 2 anos numa Holanda, capacitada para ficar lá sozinha. Quem construiu isto? Quem fez isto? Quem fez isto possível? No final do dia foi uma escolha tua e tu conseguiste fazer isto. Os louros são teus. Mas isto só é possível a partir do momento em que tu és construído para isto. Para isso. Muito bom, muito bem, hein? É uma coisa que eu Eu não achei... fui construída para isso. Eu curaria babirranho e entregava à polícia. Não é nada, tu te aguentaste estar bem no- 2 É anos, verdade. sozinha. Obrigada, amiga. Sozinha. Diz, Carla. E eu acho Gosto engraçado, de porque eu, nestes últimos meses, especialmente com estar presente com o meu pai mais ainda, e olhar para eles, eu digo terapia salva. O pessoal pensa que terapia... Façam então O pessoal terapia. pensa que terapia é Levem só... esses maridos também para fazer frescura. terapia. Não temos dinheiro. É, mãe. Epá, ouve, É, eu assim. digo-vos que deu um espaço para eu poder estar presente neles, tanto que eu já nem fujo quando acontecem coisas que eu acho que não são fixas, porque eu tenho a capacidade de estar lá e dissociar-me do que está a acontecer e ver quem Não são. personalizar. Não personalizo. Eu tipo, Mas uma coisa muito boa que a maternidade traz é mesmo isso. Eu tive que ser mãe para poder parar de olhar para minha mãe como uma má sim, a e fulana, ver como uma mulher. Uma mulher, yeah. Uau. E é tipo, uau! E eu agradeço tanto as escolhas que ela fez, porque a minha mãe é médica, então, né, sempre muito tensa e muito ocupada, e não foi aquela mãe que, né, dormiste, não, né, aquele acompanhamento, né, tradicional. E hoje eu perceber que tudo o que ela fez, e ainda bem que fizeste, ainda bem que não foste mesmo à escola no dia que eu estava a dançar, porque tiveste que fazer aquele trabalho, ainda bem que tu conseguiste manter a tua sanidade. Eu acho que o meu maior desafio vai ser passar isso. Manter a sanidade em ti, Exato, sabe? Eu acho que o nena. nosso maior desafio hoje como mães é como é que nós vamos educar essas crianças para que elas também amanhã
consigam perceber que tudo que nós fizemos foi só mesmo porque nós sabemos. E é o melhor que não sabemos podemos melhor. fazer no momento. Tu sabes o que é que a minha terapeuta disse-me? Eu fiquei assim, eu disse, uau. Amém, agora já está quase a chorar. Ah, não comecem Não já. comecem. Ah, olha que tal os olhos dela. ficou Não, mas os chateada. olhos dela estão todos Ficou emocionada, coisas. Epa. A minha psicóloga disse uma coisa que eu achei interessante, que ela disse assim, eu estava a reclamar na altura, antes de ter partido o tornozelo, estávamos naquele processo, e ela olhou para mim e disse assim, mas fizeram-te. Mas fizeram-te. E tu, e diz-me assim, e tu É isso. Né? és uma pessoa bem-sucedida. Tu assim, assim, assim. Saíste de onde? Ah, pois De quem? é, bebê. E quando agora que estive em casa e fraturei o meu tornozelo e passei muito tempo com o meu pai, achei interessante ver o homem que ele é. Porque eu cresci com ele, mas a ouvir as versões dele através de outra pessoa. Né? O que me impossibilitou de vê-lo além tuas lentes. das histórias de outras pessoas. E então foi interessante começar a vê-lo agora. Ele está cego, mas o meu pai vai trabalhar todos os dias. Meu pai, ensino-lhe a treinar, meu pai treina. Isso. E eu olhei para ele e eu disse, meu Deus, eu sempre pensei que a minha carga era a minha mãe. Linhagem, E é, tudo, yeah. mas aquela capacidade ali, ele. E eu disse, ele disse assim, eu sou tua fã. Eu disse, por quê? A capacidade e a carga que você tem, eu não sei se teria. Mas veio perceber que afinal também tenho, porque... No final, olha, e isto vem reforçar um bocado a velha conversa de encontre a tua criança e faça. Os psicólogos falam sempre isso. A tua criança muitas interior. das coisas que acontecem na nossa vida enquanto adultos aconteceram na infância. O que nós somos hoje é o que acontece na infância. E isto vem reforçar outra ideia que filhos têm mesmo que ser planeado, já? Temos mesmo que ter tempo. Eu queria esses responder. moços mesmo também têm que parar de acreditar em porque essa conversa é entre nós, mas nós sozinhas não fazemos isso. Se tiver aqui outras mulheres de outras camadas, vão dizer que há mulheres que são espancadas por tomar anticoncepcional. Mas porque... colocas um filho no mundo sem estrutura financeira, emocional, num ambiente completamente desestruturado, esta criança, quando crescer, vai ser este mesmo pai, porque não tem nada para oferecer. Ainda Foi assim, criado daquele jeito. ainda assim, aquilo que eles estão a oferecer é o melhor que têm dentro das circunstâncias que estão a ser apresentadas, Criados. ok? Que foram Aqui, criados, né? exatamente. Portanto, é preciso ter uma consciência para tu escolheres outro caminho, né? Portanto, a partir do momento em que tu eu tenho muita empatia com isto. Eu tenho muita empatia, porquê? Porque eu acho que nem todas as pessoas tiveram a mesma sorte e às vezes tu nem sequer questionas o teu conceito de normalidade. Né? Não olhas, não sais de ti e olhas, isto é normal, Isto pode, isto é certo, isto é errado, pronto. E a menina estava a dizer como é que nós vamos educar estas crianças para elas serem, para elas fazerem, para elas... Só vais saber no dia em que eles se tornarem o quê? Pais e mães. Ou adultos. Mas aí, Micaela, aí eu acho... o que eu acho, o que nós estamos aqui a dizer é que pai e mãe, tu disseste, colocam tudo o que têm. E um filho será resultado deste fator e de outros fatores externos. Senão nós não quebrávamos com pais abusivos, não quebrar com eles, não quebrar com a educação abusiva. Porque nem todos, quando dizes assim, fizeram o que é melhor, é verdade, mas nem sempre nem o que todos é melhor... fizeram o que é melhor também. E também vamos ser também honestos. Há muitos mesmo relaxados também. Mas atenção... Calma. Termina. Portanto, o que eu estou a tentar dizer é, podemos ter vivido metade da nossa vida sem consciência e é por isso que qualquer pessoa que começa a ouvir podcasts, a ler, a conversar, na realidade, está a exercitar um outro tipo de vivência. Está a exercitar, a analisar o que está a fazer. E quando nós fazemos essas análises, nós poderemos escolher quebrar com padrões de comportamento. Imagina, eu tive os meus primeiros 2 filhos sem pensar muito se os queria. Talvez para o terceiro eu vá pensar de uma forma mais consciente se eu quero mesmo. Se é mesmo um bebê que está a fazer falta neste momento na minha vida. Porque tu tens esta escolha. Nós não somos
apenas o que somos. Nós podemos alterar aquilo que Sim, estamos mas a fazer. porque tu tens esta escolha. Estamos a crescer. Ou seja, e o que a Marinela Meninas, diz... deixa-vos falar o tempo todo. Pronto, fala. Só terminar. Eu estou lenta. Já estás. Mas eu estou lenta, Porque esse né? tema te deixa sempre mais mole. lenta. Yeah. Pronto. Então, o que eu estou a tentar dizer é, existem quebras geracionais, quebras que nós fazemos, e também existe o nós termos consciência de que ele não será totalmente o resultado do que eu fiz. Fatores externos, como por exemplo, não ter um pai, afetam uma criança. Por mais que aquela mãe Sempre. se desdobre, até, Não se aliás, multiplique. muitas das vezes, o que a mãe faz poderá até ser exagerar, o que pode também estragar a coisa. É isso. Tenta completar uma falta que não lhe cabe. Não lhe cabe. Por Não mais vai. que ela se Não, mate, nem vai. ela não é um homem, ela não é um pai, ela não preenche o vazio do dia do pai ele não estar, do dia de não sei o que ele não estar, de não ensinar a andar de bicicleta, de não cortar o cabelo. Portanto, na realidade, nós temos que fazer paz com as feridas emocionais que os nossos filhos terão Vão carregar. pelo meio, pela ausência de um progenitor, por uma avó, por uma má relação. Por exemplo, eu posso ter uma má relação com a minha avó, que afeta a relação com o meu filho, porque ele acaba por não ter muitas relações familiares. Ou seja, yeah. eu não posso sair daqui com a noção de que eu sou tudo o que os meus pais me fizeram e que o meu filho será tudo o que eu lhe der. Eu tenho uma cota à parte, eu tenho uma parte naquela Tens pessoa uma no caso, responsabilidade. mas eu não sou o sou único. o todo. Não és. E Não é por ser mãe o que és. nosso próximo episódio vai falar sobre isso, que é nós temos que começar a perceber que há um limite de responsabilidade com a maternidade. Ser pai, ocupar o papel de pai, também existe na formação de um indivíduo. É verdade. Claro. E crianças que não têm isso, é doloroso, mas nós sabemos que vão crescer com um vazio mais ou menos preenchido, mais ou menos pode ter tio, pode ter E padrasto. eu vou... Marinela, eu te entendo daqui a pouco. Essa vez que me bateres assim, enquanto eu estiver a falar. A última vez que tu me fizeste Eu essa não te bati, tu fizeste essa batidinha eu aquela fiz da- assim. Não me ainda faz tava- assim. Ai, mas eu sei. Ninguém... ela, quando eu começo a falar, ela fica There. assim. A Vanna fica... Então, Mas quando eu chorar... porque eu tenho... Diz, Wanda, diz. Mas o que... Wanda, Olha, vai. esses temas são mesmo muito complicados. O que no final do dia se quer é não se culpem tanto, não se cobrem tanto. Mãe não faz papel de pai e temos que parar com isso. E as meninas também têm que parar de acreditar que minha mãe é meu pai, tua mãe é tua mãe. Ela fez tudo o que ela podia ter feito, mas continua a ser a tua mãe. Ou seja, isso de reconciliar com pais é outra conversa também. Há pais dentro de casa que também não têm contato com o filho. É preciso, isto no final do dia vai nos levar à velha conversa que tivemos outro dia com o Titoi. Andamos todos muito desconectados de nós mesmos, à toa. Nós estamos a viver de forma muito à toa. Temos que ganhar consciência e cuidar, ou seja, a própria relação entre homem e mulher tem que deixar de ser carnal e material, tem que ser mais espiritual. Para criarmos, quando formos fazer um bebê, é para tentarmos dar a esta criança o melhor de nós. E mesmo quando nós não tivemos aí, ou seja, porque relações acabam, a vida é difícil, os adultos têm os seus problemas. E caso isto termine, os miúdos não sofram. Ou seja, no final do dia eu vou já fechar. Não se fatiguem muito uns aos outros para depois fatigar as crianças. Parem de fatigar as crianças. Muito bom. Parem de fatigar as crianças, Wanda. Muito bom. Diz, Carla, diz. Calma. Eu só ia adicionar que eu acho que começa na fase, da maneira como somos educados a maior parte do tempo, mas também quando começas a namorar alguém. Hoje em dia parece que não se namora, né? Existe só mambo, situationships. Eu nem quero começar com essa conversa, eu vou me enervar. Não vamos por aí. Não vamos por aí, Carla. Hoje não é dia. Hoje não é dia, hoje não é dia, não te nerves. Ainda só quer se nervar. Anyways, mas, por exemplo, eu agora estou a conhecer uma pessoa e na conversa, mas as conversas que eu tenho mais necessidade de ter adulta não são as conversas que eu tive antes quando casei com o meu marido. Claro. Isso inclui, por exemplo, tentar perceber os valores dessa pessoa num outro nível. Tipo, como é que tu olhas para a educação de criança? Gritas, bates, porque isso aí esquece. Qual é o teu conceito de paternidade? Né? Se estás com a minha, eu tenho uma filha aí, qual é o teu conceito? Como é que... Como é que foi a tua família? Quem é a tua família? Quem é a tua família? Eles é a tua família. É verdade. Tu começas a saber.
Mas estás a perceber? Isso é verdade. São conversas que eu Yeah. reparo que há uma resistência a ter esse tipo de conversa. Tipo, é muito sério. Não, não é. não tem, nem Porque tem. se você, a tua proposta é estás comigo, não é? E eu não estou com disposição, vamos só se agarrar. Não é isso que eu estou aqui a querer nesse preciso momento. Eu quero perceber-te. Quero entender-te. Quero me entender nessa interação de ser humano. Estás a fazer o quê? Quem é que tu queres? O que é que tu projetas para ti? Onde é que queres ir? O que é que estamos a fazer? E não é que estamos a fazer, é como? Não! Tipo, quais são os teus valores morais? Como é que vês dinheiro? Tudo. Nós conversamos Tudo. muito pouco nas relações. Essas conversas que não se têm. Ele é bué giro, ele é bué giro, bué sexy. Tem dinheiro, É tem carnal e material, acabou. Então, no final do dia, o que a Carla, tu estás a tentar dizer, desculpa, é que, na realidade, a seleção de um progenitor Ui. tem que ser feita, Ui. tem que ser feita Ui. em consciência. Ui. Ui. Quem Então, és tu? O que é que pensas? Quais são os teus genes? Corres bem? corres bem ali. Mas isto tudo é brutal, porque nós às vezes, e a paixão cancela, né? A paixão cancela o cérebro, é uma coisa cega Burrice. mesmo. E, portanto, nós tomamos decisões completamente emocionais. Filho não é uma questão emocional, torna-se uma questão... Fala na câmara. Filho... Adoro, Wanda. A Wanda te manda, fala. Filho não é uma questão emocional. O filho vai se tornar uma questão emocional, mas na prática ele é prático. Ele é prático. Ele é conta para pagar, fralda para comprar, leite, caixa de leite. Tens uma poupança, tens uma conta poupança no banco de maternidade. Vai gerir como? O pai da criança envolve-se, não envolve, já tem 5 filhos fora de casamento, tens a vagina mágica que vai lhe fazer mudar de ideias? Provavelmente não. Não façam E, portanto, vai fazer o 6º. E isto vai ser uma confusão e repetimos. E a conversa não para, porque mesmo tu quando já avançou, respondeu tudo bem, avançou com o namoro, agora vão casar. Eu acho que é muito importante os casais conversarem, principalmente no que toca à gravidez e o pós-parto. Muitos homens não sabem o que é pós-parto. Eu não sabia o que era pós-parto. A mulher que não sabe. Eu acho muito importante tu sentares com um indivíduo e explicar, olha, isto vai acontecer vamos assim. entrar agora na fase do pós-parto, que é assim, vou estar irritada, vou estar podre, não vou ter desejo sexual. As pessoas têm que conversar, porque as pessoas têm que saber ao que vão. Onde é que o que estão a acontece meter? é que são, é um casal, os dois estão aí, tu estás a sofrer um pós-parto e ele não sabe o que é que está acontecendo, está na vida dele. não quer aquilo saber. Mas as pessoas Liga-se têm também, que coitados. conversar, Desconectados. têm que perceber o que é que nós estamos a viver isto. Claro que eu estou a viver mais, né, porque é o meu corpo, mas nós temos que conversar. Senta com o moço, senta aqui. Pós-parto é assim, vai acontecer assim. Mas eu quero Mas Netflix. estou-me Estou-me a a sentir assim. sentir. Preciso que fiques. Eu sei que parece que tu não tens chão neste momento. Eu sei que parece que tu não és Tu já Mas necessário. fica só aí em silêncio. Mas preciso que fiques, preciso que me ajudes aqui. Mas e preciso- exemplos também, coitados? Desculpem, é assim, eu não sou particularmente fã do género masculino. Pronto. Mas eu. Também só estamos aqui a gerir. Não. Mas eu tenho que Brincadeira. reconhecer. Não, a sério, mas eu tenho que reconhecer. Estamos quase a terminar. Por Eu isso, tenho, bora, eu bora, tenho bora. que reconhecer que Estamos os mesmo a exemplos, fechar. a Esse falta tema é de sempre exemplos, muito- nós mulheres Falta tivemos de exemplos brutais para continuar a fazer o nosso trabalho bem, dentro do possível, QB, satisfaz mais, o que for. Mas a falta de exemplos que os homens têm em casa, Homens não têm. eles não têm Este por é um onde se tema que gerir. vai ser Não é da para mim esse... Não, vai vou ser da contigo para paternidade, que é próximo. o episódio seguinte, que nós vamos juntar vários homens e que eu vos convido, se vocês quiserem tanto estar na assistência como a fazer perguntas. Não, mas a podemos Mico fazer Tito aqui- vai a Mica- fazer, pronto, né? então a É uma Micaela das- Monteiro está uma- confirmada para o próximo Para a episódio. paternidade? Porque nós não Para podemos... coparente. Na parentalidade e paternidade. Paternidade. Ou seja, nós vamos falar com os homens, assim como tivemos a falar com as mulheres, e vamos poder abordar, porque também nós não podemos estar aqui a dizer coisas sem eles poderem responder. Portanto, hoje, o que nós estivemos aqui a fazer, eu tinha tantos pontos e, infelizmente... Nenhum foi abordado, Não, né? esse tema não é Infelizmente, não é possível. Não dá. infeliz, feliz ou infelizmente, Esse tema. eram necessárias não sei quantas horas, era necessário abrirmos a discussão até para mais mulheres, para nós termos 1% ou 0,1% de tudo que nós todas gostaríamos de dizer maternidade, sobre vários temas, a maternidade, o saber, o pós-parto, a forma como impactou nas nossas personalidades, nas nossas carreiras, como é que
passamos a ver quase o mundo depois As deste culpas, momento. tudo. Exato. Eu acredito que todas as mulheres saem diferentes da maternidade. Há quem diga que nasce uma criança, nasce uma mulher, nasce uma mãe, nasce uma outra pessoa, muitas das vezes. Uma mulher mesmo. É uma mulher, né? Outra mulher. É uma outra mulher. E, portanto, nós todas vamos ter um impacto diferente, ou vamos sofrer um impacto diferente, baseado também naquilo, como diz a Micaela, hashtag coach. baseado em tudo aquilo também que nós somos, que vem das nossas infâncias e etc. Eu não sei o que vocês diriam aqui para considerações finais, uma a uma, em relação... Eu sei que é chato fechar, mas temos que... Muito chato. Muito assunto aqui, né? Está na garganta. Eu tenho doenças psicossomáticas. Eu, quando não digo tudo, eu começo a ficar com dor de garganta. Isto vai me afetar. Isto vai me afetar. O meu sabor, hoje vou ter que escrever. Mas, overall, é muito isto com que eu acho que a Marinela abriu, que é 1000 maternidades, 1000 mulheres, formas 1000 de fazer. 1000 é pouco, é muito mais do que 1000. milhão. É 1 milhão, é quantas nós formos, na 1000 realidade, né? Quantas nós formos, formos. é quantas maternidades há e como no casal, só quem vive é quem sabe. A maternidade é a mesma coisa. Só eu sei como lidar com o meu lido com a Maísa, só eu sei como é que eu lido. E a avó vai lidar de outra forma, o avô vai lidar de outra forma, o pai vai lidar de outra forma. E são todas igualmente boas. São simplesmente diferentes. E a minha maternidade é minha e ela está certa. Uau! Eu Adorei. acho A minha maternidade é minha e ela está certa. isto, epá, Isso é brutal. vamos já embora. Vamos começar a chorar. Carla diz. Eu acho Micaela, muito obrigada. isso, Adorei Micaela, isso. isto A é minha maternidade é minha lindo. e ela está certa. Sabe por quê? Eu acho isso tão interessante, porque, tipo, eu tenho 3 filhos, cada um deles bem diferente um do outro, que, tipo, tanto é que tu tens que se doar de forma diferente a cada um deles exige uma outra doação. O rapaz é aquela coisa, a menina... A segunda filha, eu hoje entendo, depois da maternidade ter dito, olha, a Dana é a do meio, então eu sinto hoje, eu percebo que quando vai me comparar um bocado, então, há uma coisa tão interessante nisto de maternidade, que é, cada mãe conhece o seu filho, que é uma belezura. Eu, sempre que eu tento, ou que eu vou comentar uma coisa com a Marinela, achei que o Zende, não sei o quê, é incrível como é que ela diz, sim, Wanda, fala mais, mas tu sentes aquilo é... Ou seja, isto mostra que não se metam, não façam isso mais com as mães. Deixem as mães criarem os seus filhos o melhor que elas puderem. Não é você que vai trazer já a boa nova, é? A mãe daquela criança sabe exatamente o momento que aquela criança está, o que ela está a fazer de novo, o que pode ser, ou seja, aquela mãe conhece o seu filho. Isto eu vou pedir. Mas às vezes... Micaela, Não nos tu já maltratemos. não tens mais a palavra, né? Desculpa, mas é que às vezes as mães não estão nelas. Eu entendo tudo, Mica, mas aquela mãe, até quando está fora, é o momento dela estar fora, tu vai dar... Ou seja, o que eu estou a querer reforçar aqui é, temos que parar com mom shame, temos que parar de maltratar outras mães. Temos mesmo de parar com isso. E as condições que tu crias o teu filho, não é que a outra mãe cria. O ambiente que a tua criança cresce não é de outra criança. Então, vamos tentar, mesmo se formos fazer uma crítica, vamos com cuidado. Não precisa ser a crítica. Podes ir por um elogio e depois perguntar, mas não sei o quê. Fazer uma pergunta, mas temos que ser dóceis umas com as outras. Boa. Maternidade já é duro. Isso. Pronto. Obrigada. Ela quando simplifica é assim uma coisa... Diz, Carla, por favor. Maternidade. Há momentos que quero fugir dela. Uau. Honestamente, dá vontade de lhe atirar num sítio tipo, dá aqui o multicaixa. Ela está com quantos anos? Está com 5 anos. Vou tirar. Multicaixa, tipo, tá aqui o multicaixa, ser feliz, daqui a um mês eu volto, preciso de não ver a tua cara. Mas, honestamente, mas sou fã daquela cria, olho para ela, por exemplo, hoje passou o dia comigo, eu olho e digo, poxa, essa pessoa é minha.
como assim eu fiz essa pessoa toda? Eu não posso ser assim tão mal, alguma coisa de jeito eu estou fazendo nessa vida. Não é? Então essa maternidade é isso, é uma mistura de epá, está aqui o multicaixa e o... Vai para a tua vida. Estou a fugir, mas vou-te levar, né? Porque na verdade não sei gerir muito bem. E eu não trocava por nada, apesar de eu nunca querer ter sido mãe de alguém, eu não consigo nem querer imaginar a minha vida sem esta pequena pessoa. Então, mesmo isso. Eu tenho. tão lindo. Filomena. Então, maternidade. Eu acho que, pronto, né? Vamos simplificar a maternidade e simplificar acho que passa por isso mesmo. Não julgar tanto a outra mãe. Eu acho que é muito sobre... Eu acho que as coisas ficam muito mais difíceis porque temos sempre esse olho por cima de nós a nos dizer que é assim, que tem que ser assim. Eu acho que... Ela devia. Exato, ela devia. Pois, isso é tão pessoal. É tanto de eu para ti, de tu para mim. Somos todas mulheres. O dedo que eu estou a acusar, tipo, eu mesmo que vai voltar para mim. Então não faz tanto sentido eu ser tão pesada para as outras. E eu acho também que é muito importante nós percebemos que, tipo, daqui a 20, 30 anos, o importante não é quem fez uma amamentação exclusiva, quem deu a fórmula, quem dormiu no quarto. O importante é o que tu estás a passar para o teu filho, como é que ele vai crescer. Que adulto. Essas coisas específicas é só ruído para nos distrair umas às outras, que no final do dia não é assim, não é de grande impacto na vida do bebê. Muito bom, adorei. Já chorar aqui. Eu tô é fome, agora é fome. Agora estás com fome. É fome. Muita tigra na tua barriga. É muita tigra. E já Eu acho que. Ai, meninas. Eu acho que o importante nessas conversas todas é esta pluralidade, né? Eu acho que o tema aqui é. Não há verdades, não há. E a menina disse isso muito bem. No final do dia, aquele adulto que foi, puseram-lhe no colo, deram-lhe mama até os 4 anos e o outro, a diferença, se calhar, que vai fazer é uma outra coisa que não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. E no exercício daquilo que é a nossa maternidade, tudo que é feito por amor, até aquelas chapadas que hoje nós completamente abominamos, nós na realidade percebemos em que momento é que elas foram desferidas, quem eram aquelas pessoas naquela situação, qual era aquele país, o que é uma mãe africana desesperada por um filho que não volta para casa, que pode ter sido rusgado ou o que for. Então, tudo que é feito com amor, quando o amor está na base de qualquer relacionamento, mesmo a nossa mais ou menos rispidez ou frieza, não vai passar uma coisa diferente do que o próprio amor. E criar uma criança, ter filhos é criar adultos, são os próximos adultos. Daí que aquilo que é a nossa doação para esse projeto tem que ser consciente, né? Eu acho que o que mais me apavora, muitas das vezes, é a mãe desligada de si própria e sem conseguir aproveitar esta jornada. Que é uma jornada que tem os seus desafios, mas que é belíssima. E eu acho que é aí que eu estava a dizer que o palpite deve sim chegar. É este momento em que a mãe não é que está sozinha, está a aproveitar o momento em que a mãe está em apneia e não está a viver a maternidade. Neste momento, eu acho que faz as sentido pessoas um próximas palpite. devem sim Vai dar com amor, Micaela. Qualquer palpite de uma amiga que gosta de ti. E gosta do teu filho. Estás a ser bruta, é uma realidade. Tu podes ser extremamente bruta por estar cansada. Tudo que é feito com amor, até o palpite, tu vais entender. Sentir que é amor. O único problema é quando nós projetamos no outro os nossos medos. Quando eu te ralho por amamentar, porque eu não deixei, não dei, como não eu consegui. não dei, aquilo afeta-me. Isso é que são os temas, quando nós projetamos nos outros culpas, inseguranças. E todas nós fazemos ou isso. falta de coragem, muitas das vezes. Portanto, nós, Muitas das com essas senhoras, nós sairíamos daqui. Elas Epa, não maternidade se é calam. essa coisa. Desculpa. Pô, se elas Desculpem, não se tchau. Tchau. desculpem, Porque a tchau. maternidade é isso. Não, mas eu agora ia começar a chorar porque até eu fico emotiva. Tu queres Acho que chorar? só as É outras. tigre, é Não é tigre. isso, só as outras. Portanto, 1000 mulheres, Hoje só sou é 1000 tigra. maternidades. É a tigra. Beijo! Desliga isso, chega.